Está começando o Store Talks, porque o sucesso é ter o objetivo realizado, seja lá o que isso signifique para você. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E para você que nos acompanha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Precisamos da tua interação e do teu feedback para melhorar o conteúdo cada vez mais. Está começando o Store Talks. E eu vou multar aqui. Sempre dá esse BO, não? Sempre. Culpa do Lucas. Sempre acompanhado do nosso café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra ideal, especial para extrair os melhores sabores. Para você que aprecia um bom café ou não aprecia ainda, vem aqui conhecer que você vai passar a degustar um café de verdade. Nada desse carvão que você toma pela rua. Vem aqui, marca o horário com a gente, vem conhecer o estúdio e tomar um café Govone. É isso aí. Se tua empresa precisa crescer e bolar uma estratégia de marketing, chama a Naju. A Naju da Naju Media, ela é especialista, ela é estrategista em marketing. Não é só as postagens lá no Instagram, estática, sem base. Ela vai pensar algo específico para fazer a tua empresa faturar mais e ter mais autoridade nas redes sociais. E se você precisa montar o seu home office, um ambiente corporativo de qualidade para atender bem os seus clientes, a sua equipe, com ergonomia, conforto, entre em contato com a VF Móveis. Ele com certeza vai fazer o melhor negócio de acordo com a sua necessidade. Assim como a Naju, não é simplesmente vender móveis e escritórios, é um ambiente planejado para atender às suas necessidades. É isso aí. E hoje estamos com o Michael Costa, proprietário da Werder Estofados, empreendedor e desde os 12 anos trabalhando com comercial, Cleitão. Se a gente fala que o comercial é essencial, esse cara manja, hein? Eu acho que tem um pouquinho de história para contar aqui pra gente, hein, Michael? Obrigado pela sua presença, disponibilização do tempo aqui e bater um papo com a gente. Pessoal, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês aí. Lidar com pessoas, comercialmente falando, a gente é algo que a gente ama, né? Que a gente tem no sangue. E é muito gratificante ter a oportunidade de ter essa troca de ideia, de conteúdo aí. Com certeza será muito importante. Com certeza. Obrigado aí. Eu quero saber como que você começou assim com 12 anos já no comercial, como que foi isso? Vai trabalhar, moleque! Então, eu sou natural de Santos, né? Natural de Santos. Baixada. Assim na Baixada, mas eu tive a oportunidade de ir para São Paulo logo pequeno, com 12 anos. Com a família? Com a família, com meus pais e... Ainda o pai não tinha expulsado de casa ainda. Não, tá vendo? Aí eu fui com 12 anos, fui trabalhar na feira com meu pai, fui feirante. Uma feira, que é o melhor teste. Feira livre de São Paulo. A feira agressiva, aquela feira que você grita, cedinho, você não volta tem com que estar lá para casa. E ali foi o meu primeiro desafio comercial, né? Primeiro ajudar a minha família, ajudar meus pais e ter a oportunidade de ter um aprendizado, né? Sair totalmente, acordava 3 horas da manhã, ia lá, ia pro Ceasa, fazia a compra, depois fez. Baldear a caixa. Não tinha preguiça. Eu acho que assim, eu tô com 40, né? Então acho que assim, toda a história de vida assim, foi algo que assim, me trouxe uma casca, né? Um fortalecimento para algo que eu me identifiquei, que foi lidar com pessoas, né? E logicamente, como o Cleito citou, eu fui muito cobrado, né? Fui muito cobrado. Papai não passava a mão na cabeça, não. Mas assim, me trouxe também uma experiência num todo, né? Primeiro eu trabalhava com ele, depois eu tive a oportunidade de eu comprar minha própria mercadoria, e, consequentemente eu conciliava ou ajudar o pai e também vender os meus produtos. E aí eu pude ajudar minha família até depois vim para cá, para o interior de São Paulo, que eu fui vir mais próximo aos 14, 15 anos. Bom, com certeza a feira traz muita experiência, né? Eu não sei como que está hoje essa questão de feira livre em São Paulo, deve ter dado uma reduzida, mas o público que está frequentando ali tem as suas pessoas, né? Tem o seu jeito de lidar, a concorrência tem seu jeito de lidar. Eu vendo assim de São Paulo, eu tive a oportunidade de morar por um período. São Paulo é uma coisa assim totalmente fora, né, de um padrão. Depois que eu vim para o interior, morei na Baixada. São Paulo ela é uma metrópole que ela abrange gente do Brasil inteiro. Então você acaba conhecendo pessoas totalmente... O mundo inteiro, na verdade, né? Exato. Então é totalmente diferente, né? E de fato a venda lá é muito mais agressiva, né? Agressiva na questão assim, que tem que vender e vamos fazer acontecer. Mas até nisso eu acho que assim, por exemplo, que eu citei, não se existe voltar com mercadoria para casa.
existia um período no final que a gente diminuía esses valores para ir embora, né? Para vender, e às vezes até com produtos ainda de excelente qualidade, né? Mas as pessoas aí, tinha gente que já tinha o costume, né? De não botar horário, pô, agora é o momento. Então a gente ia gritar, Ana Maria, sabe? E eu tive a oportunidade, não só em São Paulo, né? Eu tive Diadema, por exemplo, que a gente fazia uma vez por semana lá também, que era uma feira. Tem até uma história curiosa, que a primeira vez que eu fui para Diadema com o meu pai, a gente não conhecia o sistema da feira, como que era, e eu ajudando ele, eu tinha comprado vários sacos de limão e fui vender limão, no paralelo ajudando ele. Só que assim, menino, eu achava, eu sabia quanto eu tinha pago, vou vender por X, para mim tá ótimo. E nisso você vê que, por incrível que pareça, numa própria feira tem um monopólio grande, né? Porque estava todo mundo que já se conhecia ali na feira, comercializando, vendia num valor. Eu cheguei, eu não sabia, fui vender num valor menor. Mas não porque eu queria quebrar a concorrência. É só porque era a tua realidade. Era a minha realidade, para mim era o suficiente. Não tinha custo, todo aquele processo, né? Então eu... Nossa, é um cartel mesmo lá dentro. Nossa, queriam matar eu e meu pai, queriam pôr a gente para correr. Eu acabei com a mercadoria rapidinho, só que antes mesmo de acabar a mercadoria nesse dia, os outros ficaram revoltados e tiveram que abaixar, porque, pô, só o menino tá vendendo, só o menino tá vendendo, por que ele tá vendendo? Quem que é esse moleque? De onde saiu isso daí? Então, assim, foi mais uma experiência, né? E acho que, assim, só tudo que eu vivenciei nas duas cidades, eu sou apaixonado por Santos, onde eu nasci. Né? Eu tenho um plano de vida que eu acredito que um dia... Vai voltar pra lá. A gente pensa assim, né? A gente tem um carinho por onde a gente nasce, como hoje eu tenho um carinho muito grande por Piracicaba, que me recebeu muito bem. E a história de vida, assim, eu sempre fiquei no estado de São Paulo mesmo, mas eu precisei vivenciar isso em São Paulo, foi o meu trabalho, minha primeira experiência, até eu chegar no interior com 14 para 15 anos, que aí foi bem diferente, bem mais... Outra dinâmica. Tranquilo. Desacelera bem, né? Exatamente. Só deixar um recado aqui, ó. Claro. Sua esposa mandou um beijo da sua esposa e filha. Parabéns, meu amor. Sucesso sempre. Obrigado. Obrigado por estar nos assistindo. Exatamente. Aí. Família é a nossa base, né? Família nada é possível sem a família, sem tudo que a gente vive junto, enfrenta junto. Minha filha Laura, minha esposa Érica. Enfim. Legal, isso aí, a participação da família, isso é importante. Quase rolou uma lágrima aqui agora, hein? Laços de família. E você ficou 2 anos nesse pega aí de feira em São Paulo, diretão. Foi. E qual que foi o maior aprendizado que você tirou ali? Porque imagina você, 12 anos, tá certo que era uma outra época, né? Sim. Mas 12 anos você tá bem cru ainda, né? Você começa a lidar com pessoas, já começa a receber negativa, porque vender é receber negativa. Sim, sem dúvida. Você começa a ter essas questões comerciais. Ameaça de morte dos concorrentes. Avenida com o PC, Diadema, quem conhece sabe o quanto é difícil. Qual foi o aprendizado que você tira, assim, que você falou, isso aqui eu vou levar pra vida? Eu acho que eu acredito muito na resiliência em perseverar, porque eu citei essa questão que a gente não voltava com mercadoria, mas existiam dias que eram difíceis e que no final a gente deixava mais para vender com um custo bem menor, às vezes no prejuízo? Prejuízo até, do que no lucro. E, consequentemente, com a gente conhecendo o mercado, conhecendo os clientes, porque assim, por mais que vão pessoas diferentes, a gente cria uma identidade ali, né? Eu acho que ali eu fui... meu pai me cobrava muito, mas isso é normal, acho que assim, ele me preparou para a vida. Sim. Né? Acho que eu sou grato também a isso, a gente não pode achar que foi ruim, não, ao contrário. Você era criança. Cara, eu acho que eu falo muito em relação a preparar minha filha em relação para o mundo em relação a hoje, porque eu sei, como você citou agora, nós estamos num momento diferente, a geração é diferente, tudo envolve a tecnologia, mas assim, o que mais me trouxe uma bagagem até hoje, a questão de olhar no olho, apertar a mão, se apresentar. Tete a tete que a gente fala, eu falo muito isso. Eu tenho hoje um comércio, que a gente vai chegar até o ponto de falar sobre isso, e eu valorizo demais a questão do cliente vir até a loja. Eu sei o quanto é importante, eu estou presente nas mídias sociais, estou presente no digital.
Só que assim, a gente percebe que hoje, principalmente pós-pandemia, ficou uma coisa mais fria, sabe, o contato das pessoas. Sim. É compreensível, sim. Só que assim, se você não for se determinar a efetuar uma compra de uma forma online, você quer realmente fazer presencialmente, eu cito muito ao cliente que ele precisa ir até a loja. Até porque o meu produto é um produto que normalmente é palpável, tem que tocar, sentir, né? Porque assim, eu já vi tanta gente que com experiências ruins de ter comprado na internet estofado, que não tem essa percepção, não tem como, né? Nem nós, que eu também me coloco hoje também como comprador, eu erro. Sim. Só que assim, eu já tenho hoje eu procuro ser muito mais criterioso. Criterioso em relação a isso. Sabe, alguns detalhes eu já consigo ter uma percepção. Já tem o feeling, né? O cara, dependendo do que ele falar, você já sabe que... Não vem com foto pronta não, aqui a gente já tem uma noção. E lógico, também está presente em feiras, todo esse processo aí para realmente ser assertivo, né? Isso é importante. Mais uma interrupção para um salve da família. Boa noite, filho. Deus te abençoe. Beijos da mãe e da sua irmã. Família em peso. Assim que eu gosto, cara. Eu acho que o pessoal usa mal esse espaço, né, cara? Então, cara. Acho que você é o primeiro que tem a família ali presente. Que legal. Obrigado. Ou pelo menos a primeira família que está participando ativamente, né? Às vezes está ali, mas não fala nada, né? O que eu brinco é que isso aqui vai ficar pra eternidade, cara. A internet... Vamos rever depois. Enquanto existir a internet, vai estar ali, né? Dificilmente o Google vai deixar de existir. O YouTube, né? O YouTube. Mãe... Talvez seja regulado, mas tudo bem. Mãe, meu irmão, beijão. Mãe, mana, gratidão. Também são minha base. Sempre a base, minha né? Base. Mãe é muito, muito especial. Não tem nem como, né? Não existem palavras para definir. É sempre complicado. Você comentou aí, né, de seu pai era muito rígido com você, mas foi a sua criação. E aí, até anotei uma frase aqui que me veio à mente, né? Se você acha que seus pais são ruins, espere o mundo te cobrar. Exatamente. Que aí você vai sentir a dor. De fato, porque a gente... É o que você falou, os pais preparam a gente para o mundo, né? Coisa que a gente vai aprender depois. O pai e a mãe, eles direcionam, né? Sim. Mas às vezes a gente escolhe outros caminhos. E aí a gente aprende da maneira mais difícil, né? Tomando porrada, né? Puxando um gancho nisso, vou dar um salto aqui, que você tem uma filha. Quantos anos sua filha tem? 16 anos. 16 anos. 16. Eu brinco muito com o pessoal, assim, principalmente com meus irmãos, com alguns amigos que estão tendo filho. Meu filho tem 15 também. E eu vejo que a gente teve uma criação mais dura, de uma outra época. E eu vejo que hoje os pais, eles amoleceram demais. Não no sentido de bater fisicamente, mas de ter uma cobrança mais incisiva. Como você equilibra? Porque eu imagino que você tem uma condição de vida hoje melhor do que a que seu pai tinha. Sim. Então você pode dar mais coisas materiais para tua filha. Como que você faz? Como que você faz esse malabarismo aí? Mudamos do empreendedorismo para a criação de filhos, mas é bom. Não, mas vamos porque é vida, é gestão também, né? Sim. Eu falo muito isso para minha filha, sabe? De proporcionar, lógico, a gente proporcionar algo melhor do que a gente teve condições, mas que eu sempre falo que quando eu cobro para ela, eu sou um pouco mais duro às vezes com ela do que a minha esposa, mas também, como eu falo, para preparar ela, porque assim, né, pai e mãe não é eterno, gostaríamos que fosse, né? Quando a gente perde um avô, uma avó, como a gente perde, a gente sabe, ficam aquelas lembranças boas, mas ficam lembranças. E o que foi o aprendizado? Lógico que eu não cobro tanto quanto eu fui, né? Não é o mesmo, até por questão de época, tudo. Mas eu ainda consigo, eu acredito que eu procure dar um direcionamento. Consegue equilibrar. Mas assim, eu sou ainda extremamente a favor, como meus pais, minha mãe principalmente conversava muito comigo, eu e minha esposa conversar muito com a minha filha, né? Abertamente. Eu acho que tem coisas que, intimidade a gente deixa para a mãe, mas outras questões geralmente sou eu que acabo dialogando. E eu sou às vezes um pouco duro, às vezes eu preciso também dosar um pouco, mas sempre pensando no bem, né? No bem dela, né? Porque senão
E não significa que a gente não erre, né? Não, também. Toda vez que nasce um filho, nasce um pai, a gente não sabe, né? Tá aprendendo junto. Estamos aprendendo junto. E a minha filha, ela é muito pontual, ela tem muita coisa que ela lembra a mim, assim, sabe? Ela argumenta muito, ela sempre tem resposta para tudo. Mas eu acredito que ela também confia muito no que eu falo, sabe? Tem muita coisa que eu percebo assim que aos poucos ela não percebe, mas eu percebo que ela acaba usando algumas coisas que eu falaria. Você ensinou, né? Entendeu? Então assim, Legal. Esses dias teve um caso até do colégio aí que eu precisei, que ela mudou de sala, então ela, pai, preciso que você vá na escola conversar. Então eu sinto assim que ela tem essa confiança, né? Também no que eu falo. Lógico que quando ela não concorda, ela tem total liberdade de dialogar, porque não é porque eu sou pai e a minha esposa é mãe que a gente se coloca acima de tudo, né? Que eu sou dono da verdade. Assim, pronto, acabou. Não fui criado assim também. Não? Logicamente que assim, o diálogo hoje é um pouco maior. Bem mais. Assim, meu pai, pelo menos na minha criação, meu pai, diálogo era zero, assim, era quase nulo. Com meu filho eu converso e eu pego muito isso que você falou. Às vezes eu dou conselho pro meu filho e ele discute, não concorda e tudo mais. Meu filho dessa geração também, online, tá sempre jogando. Outro dia eu cheguei no quarto dele assim... Você também tá sempre jogando? Isso é verdade. Gosto. E uma vez eu cheguei no quarto assim, eu fui chegando no quarto e eu escutei ele falando, mas ele falando sério. Não, porque você tem que fazer assim, você tem que pensar na faculdade, porque amanhã o que você vai fazer, me dando um sermão. Aí eu parei na porta e falei, filho da puta, foi tudo que eu falei pra ele discordou de mim, agora ele tá brigando com os amigos dele, dando o mesmo conselho. Tá vendo? Já tem vergonha. Já foi passando adiante. Eu só uma deixa, eu mandar um abraço, um beijo pro Gustavo também, namorado da minha filha, que ele deve estar lá também. Legal. Gustavo. Meu braço direito aí também. Manda umas perguntas pro sogro aí. Manda pergunta aí. Isso é muito bom. Bom, filho é o maior empreendimento que a gente pode ter na vida, né, cara? Com certeza. O meu tá aqui, ó. Ali, ó. Eu não sabia, é verdade, que legal. Luquinha tá no... mais um exemplo que vocês deram até do fato da minha mãe, da minha esposa, minha filha e minha irmã mandarem um oi aí, é a questão que eu trabalho em família, né? A nossa loja é familiar. Legal. Né? Então, assim, lógico, tem as outras pessoas que trabalham junto, mas a gente tá ali, eu, minha esposa, a minha filha também tá ali, passando presente também. Né? O Gustavo, que é a namorada da minha filha, também ajuda, tá ali, trabalha com a gente também. Então eu brinco muito que tem muitas pessoas que falam quando vão até a nossa loja que sentem uma paz no local, um ambiente tranquilo. Porque assim, eu acho que a venda hoje, uma consultoria, ela tem que também ser uma venda saudável, né? Lógico que a gente só sobrevive com vendas, né? Mas assim, eu sempre procuro ter um equilíbrio nessa questão, porque eu vim do varejo, o varejo também agressivo, na questão tem que vender serviço, tem que vender tudo muito que... uma pressão muito grande. E às vezes nem olha pelo lado do cliente, né? Às vezes só quer vender. Exato. Então, existem coisas que eu trouxe para minha gestão, que eu achei importante para quando eu começasse a empreender, e tem coisas que eu não quis levar adiante. Eu acho que assim, eu trabalhei em loja do varejo por um período que a gente era cobrado de uma forma tão extrema e que eu peguei o esquema da coisa e me sobressaía. Só que assim, eu chegava mentalmente exausto, pesado, sabe? Lógico, o trabalho ele te gera um cansaço, mas ele assim, tem que ser dosado, senão você chega um momento que mentalmente você não vai estar bem, você não vai estar psicologicamente bem. Somos seres humanos, né? Exatamente. Imagina, você toda hora dando porrada no cliente, tem que fechar e tal. Acho que assim, de uma forma assim, mais, como posso dizer, muito incisiva. Aí eu não sei, você está falando, eu estou pensando assim, aquilo que a gente conversa hoje muito do tipo de vendedor, né, do estereótipo da imagem ruim que o vendedor tem, né? Que é muito dessa pressão, que o cara às vezes pressiona tanto o cliente, porque tem uma pressão por trás também. Exato. Que às vezes o cliente compra sem querer comprar. E a sensação que ele fica é, só comprei porque esse cara me forçou. E aí talvez seja de onde vem a imagem negativa de vendedor, né? Exatamente. Com o passar do tempo foi se tornando algo mais de consultoria.
Eu acho que até o fato depois de eu ter feito uma transição no varejo também, depois que no varejo trabalhar com automóveis, foi uma venda assim mais consultoria, uma consultoria maior. Uma venda mais consultiva ali. Uma venda mais por etapas, que eu posso dizer. E isso a ideia de carro, enfim, que eu gosto muito também, foi algo que eu tento e aplico na loja, apesar de ser uma loja de estofado. Eu sempre falo muito da questão de experiência do cliente. Tá? A venda ali é só o começo. Eu valorizo muito a questão da entrega, uma entrega bem feita. Pós-venda, né? Pós-venda, nossa referência. A gente preza muito pela avaliação nossa hoje. Hoje 70% dos meus clientes vêm através de avaliação na nossa loja. A gente fortalece muito essa questão. E até quando a gente não é perfeito, quando a gente erra, a gente traz para algo que a gente possa melhorar. Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam na questão, se citou pós-venda, as pessoas deixam de fazer o pós-venda por ficar ouvindo crítica, ouvindo coisas que não... É o ponto de melhoria, né? Então, exatamente, é o que eu me baseio, eu sempre falo, isso é um meio para que eu possa melhorar, né? Porque assim, senão a gente não... E até o ponto assim por exemplo, eu saí um pouquinho da casinha, que a gente, por exemplo, eu não atendo só Piracicaba, né? Eu tenho a oportunidade de uns 4, 5 meses para cá, a gente começou a ter oportunidades de vender para cidades vizinhas. Até, poxa, teve um mês que eu fui 2 vezes para Sorocaba, Araçoiaba da Serra, saímos um pouquinho, agora esse mês eu vou entregar Araraquara. Então você vê que às vezes a gente vai saindo de uns 100, 150 quilômetros, a gente vai chegando. E lógico, ao redor, que as cidades pequenas ao redor, que é muito gratificante, que são aquelas as pessoas vêm mesmo, valorizam o trabalho, que é Charqueada, Saltinho, Água São Pedro, Rio das Pedras, eles vêm bastante também. Porque a gente é perto, as pessoas se predispõem a sair da cidade. Piracicaba é o polo, né, da região. Logo que eu cheguei em Piracicaba, a cidade se tornou uma região metropolitana, uma cidade em franca expansão. Eu falei, lógico, do meu carinho, do meu amor por Santos, mas é nítido que eu pretendo viver muitos anos em Piracicaba. Espero, acho que viver nas duas, né? Quem sabe? Fazer 6 meses aqui, 6 meses lá. Mas tem gente que faz isso. Sim. Eu já atendi cliente, já vendi para clientes. Monta uma filial lá, pronto. Você acha que... Eu estive lá agora em janeiro. Você acha que eu já fui andando em alguns lugares e já fui... Sondando, fazendo pesquisa já. Porque lá empreendedor assim, lá o forte é os turcos, né? Então é um outro cenário, mas assim... Eu acredito que essa cidade aqui ela desenvolveu de uma maneira tão grande que ela só tem cada vez mais crescer, não tem nem como, até pela extensão territorial, pelas empresas que vêm, pelas pessoas que acreditam na cidade, investem na cidade, sabe? Porque eu senti assim no começo, eu morei 15 anos em Itu, né? Minha mãe é de Salto, natural de Salto, ali do lado de Itu. E eu senti diferença quando eu cheguei aqui, em alguns aspectos, né? Por exemplo? Eu senti que as pessoas eram um pouquinho mais desconfiadas quando você chega, né? Por que você veio pra cá? Esse cara é muito bairrista, né? Exato, né? E eu já vendi até pra região sul do país, e eu na hora já lembrei de Curitiba. Curitiba, região sul, tem muito essa questão também. Mas assim, eu pensei comigo, falei muito pra Érica, falei assim, a gente tem que se adaptar e conhecer o perfil, conhecer como eles estão. Só que assim, tem um lado totalmente distinto, que é o lado da indicação. Como é bacana isso, cara. E não tinha em Itu, eu não tinha isso. Não tinha. Essa legal. Questão de... referência. Quando você fortalece o seu laço dentro da cidade, você começa a ter indicações. Que é algo assim que mostra que, poxa, você está no caminho certo. Eu falo muito de viver o processo. Viver o processo é fundamental, porque empreender envolve várias coisas, disciplina, criatividade, estar preparado para realmente os percalços, né? Porque quando a gente veio com uma estratégia e a gente teve que se ver no meio, mudando, sempre tem que ser muito dinâmico. Eu sou dinâmico nessa parte. Eu acho que não é porque hoje eu sou empreendedor que eu vejo isso. Eu sempre fui uma pessoa que assim,
mudar a rota. De repente eu não vou ficar insistindo numa coisa que não está dando certo. Vamos fazer alguma coisa diferente? Precisa. Não esperar acabar tudo. Acabar as alternativas e ter que fazer. O Sebrae mesmo foi uma referência para mim fantástica, porque eu procurei o Sebrae antes de abrir o meu comércio. Que legal. Eu cheguei aqui, foi o seu primeiro. Você chegou aqui e já foi empreender? Cheguei aqui para empreender. Para empreender mesmo. Porque, na verdade, eu tive oportunidade, quando eu tive um parceiro, né, ia ter um parceiro que ia ser sócio e meu fornecedor exclusivo. No final, ele não foi meu sócio. Posteriormente, ele foi meu fornecedor por 6 meses. E, na verdade, assim, eu não poderia, por isso que eu não podia montar loja em Itu, onde eu morava, porque ele já tinha filial na região ali, 12 lojas. Aí o que eu pensei comigo? Eu falei, poxa, eu vou para uma cidade boa, né? Que eu acredito que tenha potencial, vamos mapear aí, vamos andar. E eu fui. Aí que a gente conversou muito entre 3 cidades, que a gente decidiu dentro de uma votação. Uma delas era Jundiaí, outra Limeira e outra Piracicaba. Opa! Quebrou. Quebrou o tripé. Quebrou mesmo. Que paz. Ok. Problemas técnicos aqui. Acontece, normal. Então eu acabei optando por Piracicaba por causa de, assim, fui para Jundiaí. Jundiaí hoje é uma cidade assim muito próspera também. Só que eu acredito, referência, inclusive. mas ela hoje é uma cidade de custo operacional mais caro. Sim. Então isso daí foi um dos fatores que eu pesquisei e falei, putz, será que é aqui? Aí depois eu cheguei em Limeira, não uma crítica a Limeira, mas quando eu fui em Limeira, eu não vi as pessoas defenderem a cidade muito. Pô, o que você acha de Limeira? Eu não falei que abri negócio lá. Você fez esse rolê de campo, foi batendo. Pesquisa de campo mesmo. Não fui, vamos mandar. Fui aqui é bom e tal. A cidade tá ruim, tá? Não tem trabalho, não tem nada. Porra, eu fiquei comigo, pô, não é possível. Caramba. Aí eu fiz o mesmo com Piracicaba. E foi muito diferente, muito diferente. O pessoal, pô, Piracicaba é bom, puta, cidade próspera, tá montando isso, e sem saber que eu ia montar. Eu fui assim, aleatoriamente em comércios da cidade. Logicamente eu fui... Observo muito hoje atendimento. Minha filha, hoje com 16 anos, observa demais atendimento. Ela fala, rapaz, esse lugar aqui fui bem atendido. Isso aqui nem vá que... Piracicaba tem um problema de atendimento aqui. Viu? Então, aí eu, nessa questão... Pelo jeito, melhor que Limeira. Mas é muita questão de realmente defender a cidade. Foi isso que você comprou a ideia? Eu comprei a ideia de uma cidade que as pessoas acreditassem no potencial da cidade. Sim. Sabe? No crescimento da cidade, no que ela pode proporcionar. Cara, que legal isso. Porque assim, é nítido, acho que tem espaço para todo mundo. A cidade, eu penso assim, hoje, agora, em fevereiro, nós vamos estar inaugurando a 2ª unidade dentro da cidade. Que legal, parabéns. Obrigado. Eu pensei muito em ir para Itu, ou Salto, montar ali na região, mas meu filho, junto com a minha esposa, a gente decidiu manter aqui em Piracicaba, em questão de oportunidade mesmo, em questão de acreditar que a gente pode crescer ainda mais aqui, né? Porque assim, hoje a nossa loja é voltada a estofados, especificamente. Poltronas, sofás. Tenho também tapete, painel, mas eu foco hoje, grande maioria, em estofado mesmo. Aí a outra loja eu já vou ter uma linha de móveis, né, que eu vou ter algumas coisas relacionadas mais relacionadas à sala, né? Sala de jantar, painel, parte de buffet. A única coisa que eu vou sair um pouquinho da sala vai ser a linha de conjunto box também, que é algo que a gente vai também. Né? E sempre focado na qualidade, né? Aí voltando, né? Quer dizer, vai pulando etapa, fica tranquilo. A ideia é essa mesmo, vai e volta. Aí quando eu optei por Piracicaba, nós viemos, aí montamos a loja com esse fornecedor, que eu sou muito grato, tanto eu como a minha esposa, a gente é muito grato. E a gente precisava desse início, desse pontapé. Ela foi funcionária dele por muitos anos, né? Eu já vinha de outro segmento. A gente já tinha decidido empreender, a gente não sabia no quê. Né, a princípio, antes de vir para cá, quando nós viemos a gente já sabia o que, né? Mas quando a empresa que eu trabalhava ela foi vendida
E aí eu falei para minha esposa, isso foi em janeiro de 22, aí eu falei para ela que, poxa, agora chegou um momento, acho que a gente tem que Sky, vamos trabalhar para nós, né? A gente 22 anos, eu trabalhando, ela também mais tempo do que eu, quase 28, 30 anos. Eu falei, poxa, vamos buscar o nosso negócio, vamos acreditar, a gente faz tão bem trabalhando para outras empresas, não chegou o nosso momento da gente ter o nosso negócio. Ela sempre era meio receosa, mas aí chegou o momento que ela acreditou, ela falou, não é agora. Aí a gente... Tanto é que assim, pensei em crédito consignado, mas aí depois a gente, em conjunto, descartou. Pensei até em comércio de bebida. Até chegar estofado, que era algo que ela já tinha um feeling, ela já estava identificada. Estava no mercado já? Eu já havia trabalhado também com um produto, mas não específico. Não estava trabalhando mais com esse tipo de produto há um tempo já, mas para mim, venda comercialmente, sempre falo que é importante você gostar e conhecer o produto, né? O princípio das coisas, porque assim, você realmente fazer a diferença, né, na vida das pessoas, em relação ao que você fazer com muito carinho, muito cuidado. E quando a gente começou, a gente percebeu que o produto, a gente começou com um produto mais de entrada, né, um produto mais, não posso dizer, um pouco mais popular, até o ponto que a gente identificou que os clientes que estavam indo na nossa loja eram um padrão acima, né? E eu não queria ser ingrato nem de maneira alguma, nem era nem essa a intenção, mas chegou ao ponto que eu tive que agregar, eu fui buscar fornecedor, viajei, peguei minha filha, cheguei num dia só a gente viajar mais de 800 quilômetros para buscar novos fornecedores, novas oportunidades. Aí quando a gente trouxe novos parceiros, esse parceiro meu inicial, ele não gostou e também em conjunto a gente decidiu não dar continuidade mais. Na parceria, mas sem problema algum. Tanto é que eu reforço que o início foi muito grato a ele. Só que foi necessário. Eu acho que toda transição você tem que... Gera um desconforto, mas tudo é necessário para você ter uma ideia. Essa foi uma primeira transição que nós tivemos e depois de um ano, mais ou menos, a gente teve uma outra transição que foi cada vez para um produto mais premium, um produto melhor, né, elevando a qualidade. Hoje eu tenho algumas coisas assim que são diferentes. Por exemplo, eu instalo um massageador nos estofados. Caraca. A gente tem um profissional lá que a gente compra um massageador do país, traz, aí a pessoa já instala para mim, bem bacana, é uma coisa diferente, não vem já pronto não, ele instala para você. Qual você quiser, retrátil inclinável ou sem caixa hoje, que é o que eu mais vendo, a gente tem essa dinâmica aí também, né? Aí trouxe também o elétrico, o comando de voz, estofado de couro. Então você já foi tipo mudando a linha de produto. Foi colocando só produto com valor agregado alto. Porque assim, é criar uma identidade como referência. Porque assim, hoje a gente vai dar um salto numa questão assim de produtos, de loja, que a gente vai migrar junto com móveis, né? Não só estofado. Só que assim, para nós foi muito importante esse início, até aqui esses 3 primeiros anos, nessa questão de você ser um especialista no que você trabalha, né? Ser uma referência em sofá. E a gente não quer perder essa identidade, por mais que eu venha agregar outros produtos, porque na verdade também é uma oportunidade que os próprios clientes começaram a pedir. Porque o cliente começa, ele cria uma identidade. Ele quer comprar tudo num lugar só, sabe que é qualidade, atendimento. Você tá trabalhando com sofá bacana, você não traz sala de jantar, você não traz outra coisa e tal. Pô, não sei, quem sabe, né? Aí foi uma questão de oportunidade que a gente teve e vai estar agregando. Isso aí é um grande desafio também, né? Mas assim, existem processos, lógico que eu vou viver um outro processo, só que existem coisas que eu acho que a gente já tem um conhecimento maior, numa base, né? Legal, porque isso aí é total um comportamento do empreendedor mesmo, né? Ver que o mercado está mudando, está necessitando de outras coisas e, pô, vou deixar que o outro assuma? Não. Você tem gente me pedindo, por que eu não vou atrás? É o que você falou, né? Mesmo que às vezes não tenha nada a ver. Sim, o pós-venda é aquilo que você falou, né? Tipo, ele serve como filtro, né? Para pontos de melhoria, já abrir o olho para alguma situação, e também é uma oportunidade para você identificar novos negócios.
Se você não tem esse tete a tete com o cliente, esse feeling dele ter a liberdade, do cliente se sentir confortável para falar, pô, cara, por que você não traz? Eu compraria com você. Então, o cliente está pedindo para comprar com você. Exatamente. Esse eu acho que é o melhor filtro, Exatamente. né? É a melhor régua assim, para você abrir um novo... Por isso que eu falo da ideia de carro também, porque carro a gente passava, como eu vendi carro, a gente tem muita... Fala um pouco de como é ser vendedor de carro, porque você falou um negócio, mas eu tenho uma outra visão. Para mim, o vendedor de carro é meio pilantrinha. Eu acho que assim, é que varia... Preconceito. É um preconceito, mas... Eu acho que varia um pouco da questão de... Quando eu fui trabalhar com carro, eu sempre trabalhei em concessionária. Então eu nunca trabalhei em loja multimarca, essas coisas. Então, já é um nível diferente. Concessionária existem muitas regras, né? Avaliação de atendimento. Aqui é uma bela de uma escola tem também. Um processo melhor. Tanto é que, por exemplo, ali na Ford, a gente tinha que fazer mais de 50 cursos para você iniciar uma venda. Uma venda mais técnica, porque envolve conhecimento de várias coisas. Aí a gente também tinha oportunidade, eu gostava muito de fazer entrega. Já trabalhei em concessionária que tinha um entregador técnico, mas eu particularmente gostava de fazer entrega técnica, porque ali é o de concluir, né? Você vendeu pro cara, teve a parte financeira, teve a parte de acessório que você vendeu, aí vai entregar. Aí na hora da entrega vai outro entregar. Você prejudica um pouco a experiência, né? Aí eu valorizava muito essa questão. Então, assim, até por isso, acredito eu, não tô querendo rotular, tá? Até porque eu não conheço a fundo, mas amigos que já trabalharam com lojas multimarcas, às vezes eles falam que tem, né? Não tem a mesma regra que uma marca. Não, com certeza não, porque a Ford da vida, né, uma grande marca de carro, ele tem um nome a zelar, né? Mundialmente, não é só ali na região. Assim, é mais regrado, sabe? Por exemplo, eu tive um gestor na Ford que, inclusive, santista como eu. Ford patrocina nós. Olha lá. Botou propaganda, né? O Ernesto, e ele, cara, era um parceiraço, e a gente sempre, toda negociação assim, quando eu tinha minha autonomia, quando saía um pouco da minha autonomia, até ele, eu sempre fui um cara assim muito de levar as coisas meio que prontas, sabe? É igual quando eu tive o gerente que falava assim, se tiver um problema, já venha com a solução. Essa dinâmica pra não venha só com o problema pra cima do... Tem que pensar do zero. Aí ele falava, Michael, isso aqui dá pra fazer, isso aqui dá pra fazer. Se fizer isso, você fecha. E a gente tinha uma sintonia muito grande. Tanto é que quando ele saiu, os caras até brincam, o Mike chorou, ficou tipo, é porque assim, a gente fica muito... Você cria um vínculo, né? A gente fica muito tempo no trabalho, então assim, a gente, quando se identifica, é bom, eu tive bons gestores também, sabe, gente? Eu acho que assim, essa questão de... Isso faz muita diferença, comercialmente, né, não, demais. É o cara que te leva pra frente, tem te empurra, não o cara que puxa. Evoluir. Não só gestores, eu tive bons colegas de trabalho, amigos também, porque a gente só se torna melhor quando a gente aprende com os melhores, né? Sim. Eu sempre trouxe essa ideia pra mim no trabalho, no dia a dia, assim, vou aprender com o cara ali, o cara fala um negócio diferente. Não copiar. Eu acho que eu sempre falo que eu trazia pra minha forma de trabalho, mas eu gostava muito de observar. Eu sempre falo, observa, traz pro seu jeito, pro seu dinâmico e aplica. Vai adaptando. Modela. Esse modelo aí vai ficar Agora não copia. Faz igual, mas não copia. Faz igual, mas não copia. E qual que é o seu diferencial na questão de vendas que você considera hoje? Porque você tem essa vivência comercial intensa, né? Você passou por segmentos totalmente diferentes, com processos diferentes. Exato. Vender na feira é uma coisa, vender carro numa concessionária é completamente diferente, com processo, com treinamento, e você vai criando a tua característica. O que você acha que hoje é o teu diferencial dentro da tua loja hoje? Meu maior diferencial? Olha, eu acho que assim, primeiro o foco na qualidade, custo-benefício, né? Um produto com preço que entrega, né? Que tem o valor real, né? O comprometimento de toda essa experiência que eu falei para vocês, que assim, a venda só começa ali, mas assim, terminar com excelência é o principal, sabe? É gratificante você chegar e a pessoa, depois que entregou, poxa, Michael,
ficou lindo. Poxa, olha, de fato é tudo que você falou. Tudo que eu falei, assim, não só na qualidade do produto na negociação, mas na questão de todo o processo. Valorizar as pessoas que trabalham com a gente, sabe? Eu faço que os próprios clientes entendam que eu valorizo isso. O que é eu valorizar as pessoas? Porque, assim, o entregador que vai na tua casa e tem um cuidado para saber onde ele vai entrar, onde que ele vai entregar o móvel, peraí, onde que eu vou entregar? Ele não vai entrar já entrando com o móvel. Arrebentando a porta ali. Vou colocar o que vai ser entregue. Eu olhar antes, ter essa dinâmica de olhar antes vai alocar, vai entregar. Ter o cuidado com o produto, que eu acho essencial, óbvio, né? Ter educação com o cliente. Porque, assim, eu tive uma experiência aqui, a pessoa que está na entrega comigo, ela já está há um bom tempo aí, né? Teve uma transição, mas está mais de 2 anos. Mas um profissional que começou comigo no começo, ele era um pouco grosso com os clientes. Então a gente fazia um trabalho extremamente de qualidade, chegava o cara, ele era meio chulo. A experiência do cliente vinha bem, no final... Aí, puta, cara, não adianta você ser ágil e ser grosso com o cliente, você está lidando com pessoas, carga emocional, é uma experiência, o cara, pô, ele quer ver o sofá dele ali. Não é nem o sofá, quer ver o ambiente pronto, como vai ficar. Porque uma coisa ele vê na loja, que tem vários. Na casa dele sempre vai ficar mais bonito. Sempre falo isso. Porque na casa dele ele está decorando, ali é o espaço dele. Ele que ele vai se sentir satisfeito ali, né? E, voltando ao que você falou, essa condição de pessoas que estão junto comigo, na parte de assistência técnica, da parte de entrega, eu acho que é a cereja do bolo também. Não é só o atendimento nosso na loja. A Érica é excepcional, ela é muito elogiada, de fato. Ela é muito dinâmica, ela é muito atenciosa com os clientes. Eu acho que, assim, a cordialidade nossa é um diferencial. A gente tem que ser cordial, né? A gente aprende, a gente teve um caso, por exemplo, de uma cliente, só para citar uma coisa específica, uma cliente que entrou na loja, uma pessoa bem simples, acho que a gente tinha uns 8 meses, estava aberto, e a Érica foi atender ela, tudo, começamos a atender, a Érica precisou de um desconto, falou comigo, Michael, dá para fazer tanto? Não dá, vamos fazer uma melhor para ela, fizemos. Depois, quando ela apertou o pagamento, ela começou a chorar e pediu um abraço para mim e para a Érica. Eu falei, pô, legal, né? Vamos dar um abraço. A gente abraçou ela. Né? O que aconteceu? Ela falou, não, eu fui em outra loja e me mediram do pé à cabeça. E quando entrou uma pessoa mais bem vestida, enfim, me deixaram de lado e não me atenderam. Eu acho que, assim, uma coisa que isso daí eu já vivenciei no varejo, no Casa Bahia, que eu trabalhei muitos anos, no varejo com carro. Eu nunca rotulei ninguém por aparência. Não existe espaço mais para isso. Não existe. E as pessoas acham. Eu, por exemplo, a nossa loja ela tem uma porta de vidro na entrada. Tem gente que acha que o produto é caro, porque eu sei que tem. Gente que acha que é caro porque tem uma porta de vidro. Não tem. Vamos desmistificar isso aí, que não é caro porque tem uma porta de vidro. Hoje toda loja tem uma porta de vidro. Hoje não dá esse calor, Piracicaba não dá pra ficar sem ar. Tem que ter. Então, assim, aí quando ocorreu isso, a gente viu essa questão de ser mais humano. Porque, assim, a nossa venda, além de ser consultiva, não é uma venda rápida. Porque eu não atendo, como eu falei, como eu já tive experiência, que eu tinha que atender no desespero, assim que eu falo, eu tinha que atender porque já tinha 3, 4 esperando, tal, que você tinha que ter um time. Hoje não, eu tenho que ter um jogo assim, de uma forma mais tranquila. E nisso você cria um relacionamento com o cliente diferente. Porque isso daí eu trago isso eu acho que do carro eu tinha muito, porque como era um produto de maior valor agregado, não era uma venda tão rápida também. Sim. Hoje em dia, se o cara fala para mim, a concessionária vive lotado, não existe, esquece. Somente hoje, que ele também está com uns 10, 12 vendedores lá, não vai ficar lá. Sempre. Então, se você tem um cliente, uma oportunidade no dia, faça o seu melhor, esqueça. Eu sempre fui assim. Até em lojas menores, no varejo que eram lotadas, eu sempre focava o cliente que eu estava atendendo primeiro. Vamos finalizar uma coisa bem feita, para depois atender outro. Até na minha loja aconteceu isso. Um domingo que eu abri agora, uns 2 meses, chegou 2, 3 clientes, a gente comecei a finalizar, atendi um cliente tranquilo, bem, lógico, levantei, fui lá, me abordei o outro cliente, pedi a compreensão dele que finalizando o atendimento ia dar,
Normal, atendi, vendi para os dois, tranquilo, entenderam. Lógico, o que não pode é você entrar num... Você está atendendo, é você entrar num comércio e ninguém nem te dá um bom dia. Sim. Eu tenho uma postura de eu estar ali, ó, só um minutinho, só vou dar licença. Eu vou lá, cumprimento o cliente, falo para ele ficar à vontade, para ele ver os produtos, que eu já ia dar atendimento a ele. Isso foi um ponto que eu acho que... Né, deixa claro, alinha as expectativas também, né? Então, que ali é para ele sentir que tem alguém vendo ele, está presente, né? Então são alguns aspectos aí que eu valorizo muito, e a questão de pessoas, fundamental, que ninguém conquista nada sozinho, fornecedor, representantes, pessoa, como eu falei, da entrega, da assistência técnica também, meu parceiro, a gente está junto aí, minha influência também, a Regina também, grande parceira, também já está há um tempo com a gente. É igual, usar um termo engraçado, né? Tipo um time de futebol. Existem peças que, tá dando certo, não tem que ficar trocando. O que não dá certo, que não está funcionando, você lógico vai substituir. Você mexe, né? O que está dando certo, vamos fazer, vamos mantendo. E no comercial lá, você, sua esposa, como que é? Tem equipe, esposa, agora funcionários? vai ter mais uma pessoa que vai estar começando aí com a gente esses dias aí. É bacana. E como que você trabalha isso em termos de, assim, tem meta? Como funciona lá? Tem meta, lógico, a gente tem que ter eu sempre falo meta e objetivo, todos os dias. Tem a meta diária, tem um quadro lá que eu sempre deixo bem claro que você quer. Que a gente tem que ter um foco, né, um direcionamento. E graças a Deus a gente vem sempre basicamente alcançando, sempre de ano a ano tendo um crescimento. Agora eu senti mais ainda na pele, porque questão de contratação, que a gente teve a oportunidade de entrevistar várias pessoas aí e ver que realmente, não sei se eu fui muito criterioso, mas estava difícil, né? Não, tu não foi, porque todo mundo fala isso aqui, viu, Michael? A gente conversa com... O que a gente já conversou? Já bateu uns 100 empresários aqui nessa mesa? Por volta disso. Acho que essa é a dor consenso geral, assim. Falta de qualificação. E não é só a qualificação técnica, porque técnica a gente ensina, né? Sim, prepara. Mas as habilidades mais... A famosa soft skills. Eu não sei como fala isso em português. Vai ter um nome. Não, tem um termo para isso. Sobre isso. Mas tem um termo em português para isso, mas agora não vou lembrar o que é. Habilidades comportamentais, né? Tipo, o pessoal não está sabendo... Isso, não sei falar bom dia para a pessoa. Não sei conversar direito, não sei responder uma pergunta de uma forma satisfatória. Assim, eu percebi... Eu tentei mesclar, dar oportunidade para todos, sabe? Eu fiz entrevista com um jovem, um pouco mais jovem, fiz entrevista com uma pessoa um pouquinho mais velha, que pode dizer, acho que acima de 50, 60 anos, próximo de 60. E eu vi assim, que principalmente os mais jovens, não generalizando, hoje estão querendo as coisas muito mais fáceis. Entendeu? Então, assim... Volta na criação que a gente começou assunto aqui. Porque assim, eu não vou trabalhar, fulano já tem isso, conquistou isso, fez isso, já está... Eles estão se comparando muito também. Não me tornei milionário com 21 anos, estou ferrado na vida. Acabou a vida. Então, você tem que alinhar a sua expectativa, né? Eu também, assim, até falei com a Érica, eu falei, poxa, será que a gente está sendo muito criterioso, estou querendo demais? Porque assim, ela é mais exigente do que eu nessa questão. Eu que entrevistei, mas ela também pontuava algumas coisas, tudo. Eu acho que a gente acertou com... Engraçado que fizemos entrevista, contratamos um cliente, né? Que é uma pessoa que a gente conheceu através de uma compra, né? E é uma mulher, 30 anos, pontual, ela foi muito boa na entrevista, ela se destacou porque ela foi muito objetiva. Ela só falava o essencial, o claro. Não queria ficar dando volta. E não ficar assim justificando, sabe? Eu, particularmente, todo mundo teve, né, momentos da vida bons e ruins. E quando alguém pergunta, eu não usei esses termos técnicos de ficar perguntando por que a pessoa saiu do serviço, muito focado nisso. Lógico que quem é especializado em RH, no processo seletivo, usa muito isso. Mas eu, sem perguntar, entrevistei no mínimo umas 3, 4 pessoas que focaram muito no emprego anterior e por que saíram, sem eu perguntar.
Ela se justificando. É quase como iniciar um relacionamento novo e não parar de falar da outra namorada, né? Exatamente. Pô, vai dar errado, mano. Exatamente. Sua cabeça tá lá ainda, você não desligou. Eu sempre falei isso, porque quando eu não estava numa empresa, eu estava em outra, deleta, traz, lógico, a sua... Traz o aprendizado. Mas esquece. Exato. Aqui é um outro momento. Isso daí eu trouxe eu falei muito para minha esposa sobre isso. Porque a Érica fala assim, puxa, mas aqui o cliente é diferente. Então, quem tem que se adaptar somos nós. Perfeito. Nós viemos para cá. Então vamos se adaptar, vamos conhecer. Então nós não estamos mais em Itu, estamos em Piracicaba. Outro perfil de público. E como que é trabalhar com a família? Porque a questão de empresa familiar... Toma água para responder. Tem que tomar cuidado, que se eu falar merda aqui, eu tenho 2 problemas, um em casa e no trabalho. Pensa, eu tenho um amigo que ele faz uma brincadeira assim, ele falou assim, ele casou razoavelmente cedo, e tipo, a esposa dele, os dois trabalharam na área comercial de empresas diferentes, então os dois estão sempre rodando, viajando. Ele falou, então tem mês que eu vejo minha esposa só os finais de semana. O resto da semana é só por ligação, um WhatsApp ali agora, né? Mas na época que não tinha WhatsApp era e-mail e tal. Foi então casado, ele falou, tem 30 anos. Mas casado, deve ter uns 15. Porque a gente tá sempre viajando para lugares diferentes a trabalho. Então meu casamento é leve, não tem problema, porque quando a gente se vê, a gente não quer brigar, ninguém tá disposto. E aí você tá lá. Pode ser um problema na hora que aposentar. Pode ser um problema na hora que aposentar. Aposentei e descobri que eu não tá acostumado, né? A chamada vai assim, aposentei e descobri que eu não gosto da minha esposa. E agora? E agora? Fiquei tanto tempo longe. Vem aqui no Store Talks contar a sua história. E agora eu descobri que não quero. Mas aí pra você, tipo, porque é essa jogada, tem o estresse, tem que saber separar, tipo, tem um problema no trabalho, não posso levar pra casa, problema de casa, não posso levar pra empresa. E vocês dois estão na área comercial, pelo que você falou, né? Exato. Um querendo bater a meta do outro. Tem uma competição ali. É uma competição saudável. Um pouco de dinheiro vai pro mesmo bolso. Não tem uma competição mais disso, porque acaba que a Érica atende mais do que eu. Eu fico mais numa linha de fechamento, coisa assim. Mas, assim, a gente observa que, lógico, existem momentos, né? Que a gente também tem que dosar isso aí. Eu sempre falo pra ela. Porque nós, antes da gente ter o nosso negócio, a gente tinha o quê? A gente tinha cada um tinha o seu profissional, cada um sua no vida lugar, profissional, né? independente. Normal, chegava em casa, a gente falava. Desabafava e tudo mais. Hoje, se possível, a gente é bom, eu sempre brinco com ela que é bom a gente dar uma desligada. Sim. Por exemplo, por quê? Porque é mais desgastante, só que ao mesmo tempo a gente sabe como cada um é, né? Assim, eu às vezes cobro muito dela, eu falo algumas coisas pra ela, mas é porque eu sei que eu acabo estimulando ela, e vice-versa. Às vezes ela pode também me falar algo que possa me estimular, porque assim a gente consegue extrair o melhor do outro, né? Não é só a questão de trabalhar, lógico, existem quando as coisas não estão indo tão bem, o desgaste é maior, natural, né? Mas é sempre com diálogo, sempre conversa. A gente sempre tem que ter. Não é fácil. Tem que ter essa maturidade, não tem jeito. Ter essa maturidade, só que assim, eu acho que agora também a gente vai ter oportunidade de estar um pouquinho, porque eu vou ficar mais em um local e ela mais no outro, né? Mas lógico, não digo como igual agora, que é praticamente o dia todo, né? Agora a gente vai dar uma desvencilhada nisso aí. Mas a gente soma muito porque a gente se conhece demais. Então, nessa questão, eu acho que até em termos de resultado, a gente vem conseguindo porque a gente está no mesmo foco, sabe? Na mesma direção, né? E acho que pontuei claramente. Érica, eu tenho que saber o que eu vou falar. Bota no chat aqui se ele está falando a verdade, Érica. Pode pôr. Érica, o nome dela? Érica. Mas não, é verdade, a gente se completa. Porque nós somos diferentes. Graças a Deus, né? Porque ela tem ambos têm personalidade forte, mas assim, uma postura um pouco diferente. Ela é um pouco mais incisiva em alguns momentos, eu sou um pouco mais calmo. Vocês são sócios na empresa? Como que é a constituição mesmo? Estão no contrato social como sócio também? Não, sou eu. Só você? Sou eu. Tudo junto. Casou, velho. Até falei pra ela que era pra pôr a parte dela na outra loja, ela não quis. Mas é tudo nosso aqui.
só é possível porque todos se ajudam, né? Sim. Por isso que eu falo. É por isso que eu falei de pessoas. Porque minha filha gosta de fazer vitrine. Vai lá e desenha a vitrine, faz o desenho dela, adora. Gustavo, que é o namorado dela, também hoje trabalha com a gente, faz entrega, ajuda na entrega. Legal. Faz escolha também. Ó, o Gustavo mandou aqui boa noite, sogro. Sucesso sempre. Abraços do seu genro. Tá puxando muito saco, hein, irmão? Já pede aumento aí, Gustavo. Vai vir alguma coisa aqui. A Erika mandou aqui, ó. Na conversa tudo se resolve. É verdade, não tem. Sem diálogo. Na conversa não tem tudo se problema. resolve mesmo. Que é o que eu falo, assim, né? O problema da sociedade é a comunicação, né? Problema de qualquer relacionamento, né? Exatamente. Aqui, na verdade, também eu acho que a gente se cobra mais, né? Eu acredito, por estar em família. A gente quer extrair o melhor. Esse é um ponto que eu sempre brigo com a minha esposa. Ela fala, às vezes as pessoas... minha esposa também trabalha em outros segmentos, a gente está sempre ali convivendo e também tem uma cobrança. E às vezes eu vejo algumas pessoas do meu profissional, quando encontram um evento de final de ano de empresa, quando tinha, eles falam, nossa, o Cleiton é tão tranquilo para ensinar, ele tem uma paciência, ele é tolerante. Ela falou assim, esse não é o Cleiton de casa. Aí um dia ela falou, por que você me cobra mais rigidamente, mais firme? O seu filho, eu vejo você pressionando mais, mas o seu trabalho, você, é mais leve. Porque com eles eu não me importo tanto. Eu ensino, se eles não quiserem aprender, tanto faz. O problema deles. Vocês, eu acredito no potencial de vocês, eu quero o melhor para vocês. Eles, eu ensino, se eles não quiserem. É igual aquela questão. Não sou pai deles. Não sou pai deles, não sou marido deles. É igual aquela questão que a gente fala, né? Que quando a gente cobra muito uma pessoa, é porque a gente acredita no potencial que ela pode crescer, né, que ela pode evoluir. Quando a pessoa larga a mão e não fala mais nada pra você, aquela... porque aí largou a mão mesmo, já perdeu. Já perdeu a vontade do diálogo, né? Um dos fatores assim que eu citei até do A Laura falou aqui, ó. Isso aí, tem que falar da minha parte que eu ajudo na vitrine. Não só na vitrine, ajuda em casa também, ela é bem participativa. Eu cobro ela, mas na questão assim de... Cobro ela porque eu queria que ela fizesse mais parte ainda da loja, mas eu tenho que deixar ela ter o tempo dela. Sim. Dela se identificar e falar, pô, eu quero, não quero. Não quer também, vai seguir um caminho aí. Trabalhar de escolha. O Sebrae, ele, para mim, também foi um divisor de águas em todas as questões. Esse é o bom. Vamos entrar em Sebrae. Vamos voltar aí nesse assunto. Porque você comentou que antes de abrir a empresa, você procurou o Sebrae. Sim. Você já conhecia de onde? Você foi pesquisar quando você quis abrir? Ou você já conhecia? Não, eu já conhecia, não de Piracicaba, mas eu conhecia das cidades que eu morava, né, em Itu. E de fazer curso, tudo, né? E eu sabia que era, né, muito focado na questão de para o empreendedor. E quando pesquisa, fiquei sabendo da questão de cursos, tudo, né? Aí eu falei, poxa, eu vou abrir um comércio. Eu não tenho a estrutura, por mais que eu já tenha feito vários cursos que eu fiz voltados ao empreendedorismo, eram coisas no passado, era CLT, não tinha negócio. Outra visão, outra mente, né? Agora é uma coisa real, né? Então eu fui buscar sim. Fui buscar a questão da parte de gestão financeira, mídias sociais, que foi o primeiro, né? O começo ali. E foi muito bem acolhido. E assim, até fiz Empreteco. Mais um Empretec aqui com a gente, Felipe. Somos Empretec. A gente conheceu do Empretec. Que legal. Também me trouxe uma bagagem enorme. Antes do Empretec, o Ali, que ficou 9 meses lá acompanhando a gente, com a Karine, que é uma pessoa extremamente especial para nós, como eu falei, muito grato a ela pelo carinho, tudo. Feira de empreendedor indo, o que você imaginar de curso de Sebrae, cursos que o Sebrae colocava ao Maico, fala pro Maico, o Maico vai, o Maico faz. E lógico, o maior, além do Ali, que foi acompanhamento em loja, e depois o Empretec, que o Empretec foi muito bacana de ver muitas histórias, né, cara? É um outro mundo, assim, né? O Empretec é uma coisa assim, muito intensa. Muito intensa, essa é a palavra. Intensa. E eu fui vender sorvete na rua. Fui me desafiar depois de não sei quantos anos. Voltar para o esquema feira, né? Fui vender sorvete na rua aqui, na avenida aqui, e batendo no comércio, os outros meio inibidos, eu já entrava, me trouxe justamente essa lembrança.
Justamente, você lembra. E fora que, assim, como eu falei, da história de cada um, o conteúdo, o aprendizado, assim, foi muito, muito bacana. Muito. Agora tem o Arena, né? Sim, agora já eu fiz. Você fez o Arena? Eu já agora já estou apto. Esse ano eu já estarei apto ao Arena. Legal. Que eu tinha que passar. E eu fui indicado por um cliente, acredito, o Empretec. O Empretec foi indicado por um cliente. O cliente que eu atendi, Larissa, era uma dentista. O marido dela falou que ia fazer, não sei se ele fez. Um café. Aí ela falou, faz, Mike, faz que você vai gostar. Vale a pena mesmo. O Sebrae, né, a gente se conheceu lá, eu e o Cleiton, eu frequento, semana que vem inicio uma consultoria com eles, inclusive. Cara, quem está empreendendo ou quer empreender tem que passar por ali. Sim. Você, até dou os parabéns porque, cara, a gente está nesse mundo, a gente ajuda outros empreendedores, a gente também faz consultoria, né, para quem está começando, para quem já tem um negócio, na parte financeira e comercial, que é minha área também. É difícil alguém buscar o Sebrae, é difícil alguém buscar um consultor, e isso acelera tanto. E aí eu queria até que você falasse um pouco. Como você acha que seria a sua visão da Werder Estofados se você não tivesse buscado o Sebrae, feito treinamento, consultoria, todos os processos com ele? Como que você acha que você estaria hoje? Tenta imaginar aí. Eu não estaria dentro de um crescimento um patamar um pouco maior que estou hoje, não tem nem como. Eu acho que assim, eu percebi com o Diago, porque assim, além de viver o Sebrae, dessa parceria e fazer vários cursos, voltar lá, eu também sempre indiquei. Sempre indiquei quando eu falava, Sebrae é bom, tem um rapaz que tem uma loja de celulares ali na Rosário também um pouquinho para cima, eu indiquei para ele, uma satisfação minha, porque o Luiz, porque ele começou a fazer inúmeros cursos, ele também passou com a Ali com a Karine, e ele falou, puta, Mike, você não paro mais, cara. Não paro mais, tô fazendo viciante, coisa. Né? Ele falou, puta, Mike, obrigado. Me chamaram para falar lá na frente, me dar meu depoimento. Falei, puta, que legal. Então, assim, isso agora na parte de compartilhar isso daí, porque assim, no Empretec eu vi muita gente consolidados no mercado, 30 anos, 20 anos de empreendendo, tudo, que o cara falou que não usava, nunca foi no Sebrae, não sabia do Sebrae, não aproveitava do Sebrae. Mas, cara, uma coisa assim, que tão boa, que dá tanto direcionamento, né? Se prepara. Eu faço uma provocação, às vezes, para alguns empresários que eu convivo, que é muito louco isso, né? Porque a turma sempre reclama, tipo, da ausência do governo, da deficiência. Isso existe, né? Atrapalha o empreendedorismo. Mas o Sebrae, ele é uma transferência de renda direta. Sim, é financiado com o imposto das grandes empresas. É subsidiado, né? Tem muita coisa ali. E as pessoas criticam as grandes empresas, porque não dá para competir com o grande. Mas o grande está te dando o Sebrae para você crescer. Você fez todos os cursos ali, é uma faculdade completa. Sim. Se você pegar do primeiro curso ao último, passando para o Empretec no caminho, você sai dali assim. É uma faculdade de empreendedorismo. É uma faculdade de empreendedorismo. E o pessoal não usa. Sem contar que tem um monte de coisa gratuita e online. Você tem muita coisa de graça. O pago é subsidiado. Tipo, patrocina nós, Sebrae. Vamos falar aqui. Tem que falar para eles. Porque você pensar o Empretec, é um curso baratíssimo pela intensidade, Fui bolsista, acredito. Ah, que legal. Então, ainda tem as bolsas. Porque é um curso hoje, não sei quanto está custando o Empretec. 2,5. Mas é um curso que se fosse pagar integral... Não, se fosse pagar integral, ia ser mais de 15 mil. Porque você pensa, quando a gente fez, foi uma semana com 3 consultores com extrema experiência, e não é assim, tipo... 2 horas por dia. Não, é o dia inteiro. O dia inteiro. É 8 horas com 3 consultores te dando suporte, fazendo todo o processo. Cara, quanto que é um consultor no gabarito? São empresários de sucesso, com histórias de sucesso. É muito caro. E é assim, é um valor ínfimo. E ali você toma umas pra também ficar esperto. Tira o porrada e bomba. Pra ver quantos que segura até o final. Uma coisa que a Érica fez também, não? Não, a Érica não. Manda ela fazer. Fala pra ela, vai lá, porque... Eu recomendo pra todo mundo. Eu incentivo ela nessa parte, mas essa parte assim de... Aí ela fala que
Isso aí tem que ser comigo. Mas eu sempre falo o quanto que é importante. Não, mas é uma experiência para a vida. Eu divido, eu partilho para ela. O Empretec, lógico, está dentro do Sebrae, é focado em negócios, em empreendedorismo, mas é conceito para a vida, né, cara? Não, e fora que assim, né? Você fazer algo que você sabe que está presente em mais de 170 países, cara. Ou seja, não é uma desenvolvido coisa... pela ONU. Da ONU, pô. É um negócio que sim... Que não foi inventado a ONU. Não, tem, sei lá, uns 40 tanto anos. Tanto é que existe aquela, né? Que existem coisas que a gente fala que não pode nem falar, né? Revelar, né? Porque senão o cara já vai lá... Não tem a vivência, né? Não, e você vê, né? Tipo, a gente sempre recomenda o Empretec, às vezes senta pessoas que fizeram. E é meio quase que uma maçonaria, né? Porque quando eu fui, me indicaram... Ninguém falou pra mim que... Mas ele é tão intenso que ninguém conta. Tipo assim, é um compromisso muito sério. Tipo, eu já indiquei assim pra uma porrada de gente... Mas não tem sacrifícios. Não físicos não, mentais talvez. Mas tem que se dedicar. Tem que se dedicar. Sacrifício pessoal. Isso mas é muito louco isso, porque... Eu achei que a turma fala, né? Tipo, não fala. Eu falei, não, quando sair eu vou contar. Mas eu não quero contar porque eu não quero estragar a experiência da pessoa. Senão a pessoa não tem o aproveitamento que deveria. É isso mesmo. E eles... Perde o... perde o propósito, né? Perde mas quando tiver o Arena, faça. É muito legal. É bem diferente, não tem nada a ver. Bem diferente. Completamente diferente. O Arena é novo, né? Eu fui a primeira turma do Arena no Brasil. Eu só não pude fazer porque tinha que ter um ano, né? Acho que, se não me engano, não sei se era um ano. Acho que é isso. Quando eu fui para divulgação, aí falaram, tem que ter um ano. Aí a gente, acho que eu tinha uns 6, 7 meses foi para ele. Inclusive, eu até comentei com a Érica esses dias que eu preciso voltar. O ano passado foi um ano que, assim, eu fiz tanta coisa, uma coisa seguida da outra. Vou dar um exemplo. Sobrecarga. Aí eu cheguei ao ponto que eu falei, 24. Porque assim, você quer fazer, mas tem coisas que você também tem que saber fazer e pôr em prática. Né? E tem o tempo de maturação. Tudo. Tava vendo material hoje, tava lá no notebook, tava vendo vários materiais, tudo que eu fiz. Porque eu ia vir aqui, eu falei, poxa, tava vendo os materiais, né? Que estavam tudo do acompanhamento, tudo. E olha como que é bacana, sabe? Tive um prazer tão grande, porque assim, eu vi várias coisas iniciais, pontuais ali, de um ano, primeiro ano, um ano e meio, de dificuldade, que hoje, graças a Deus ao processo e por, lógico, se pôr em prática algumas mudanças, você vê que ficou mais leve, ficou uma coisa melhor, tem um direcionamento, entendeu? Então, assim, você vê o quanto que é importante. O Empretec, quando você chega e termina, cara, é impossível. Você pega, eu tenho até hoje lá no cadernão, dou umas olhadas, é muita coisa. É muita coisa. Porque a gente conversava com um outro, e aí, você tá fazendo? Que a gente, quando se reunia, e aí, você tá fazendo tudo? Cara, tudo é impossível de uma vez. Você tem que ir fazendo, adaptando dentro do seu negócio, dentro da sua realidade e fazendo as coisas. Mas assim, se você acha que vai fazer tudo de uma vez, ou tudo, não, peraí, calma, respira. Pé no chão. E eu tirei de 2024 mais para isso, pôr mais as coisas em prática, mudar algumas estratégias, agregar tudo que eu aprendi. Mas, porém, eu senti que 2025 já é um ano de eu aprender mais. Já é um ano que, sabe? Porque assim, não que eu fiquei vazio de conhecimento em 24, mas do Sebrae, assim, eu dei uma... Tira o pé. Só que ao mesmo tempo, sabe, quando começou esse ano, eu fiz uma análise assim, eu falei, cara, não posso parar nada. Eu preciso fazer alguma outra coisa, eu preciso ocupar minha mente com outra coisa, de aprendizado que eu falo. Porque tudo é muito dinâmico hoje, né? Eu falo, está atualizando muito rápido, né? Muito. Qualquer segmento que você trabalhe, as coisas são muito rápidas, sabe? Eu estou me desafiando, por exemplo, eu faço a gestão no Google e agora estou me desafiando a fazer no Meta. Tá? Não vou conseguir fazer tudo, mas eu estou me desafiando na questão de aprender. De mexer na plataforma, sabe? Pelo menos conhecer. Posso não executar depois, mas vou conhecer. Porque assim, no Google eu já me familiarizei de uma maneira que eu acredito e deixo, que eu peguei com carinho no colo desde o começo,
sabe, aquele bebezinho. Então esse daí eu cuido com mais carinho. Tanto que é uma referência hoje que a gente usa muito, fala muito, é a questão das nossas avaliações, que é fato. Legal. Eu não preciso ficar falando pro cliente. O cliente, ele chega através disso. Entendeu? Transfere autoridade, né? Mas o Meta, o que hoje no Instagram, ele é muito dinâmico, ele muda muito. Cada hora uma coisa, e às vezes a gente também... E foi uma das coisas que eu apanhei e apanho assim, na questão de acertar de quem faça isso pra mim. Eu já tive 3, 4 agências, A gente passou por isso. Dá uns picos de tipo, teve uma que chegou a dar um resultado, de repente despenca. É investimento alto, não é barato. As pessoas acham que às vezes, independente da minha empresa ser de porte pequeno, é um investimento. Se o cara tem 10, 20 empresas do mesmo porte, ele está bem na vida, então ele está ganhando mais que nós, né? Então, dando um exemplo. Então ele tem que fazer com excelência. Sim. Né? E às vezes também não culpa só a pessoa. Às vezes, hoje a gente observa muito, e tem muita gente que fala qualquer concurso já sou gestor. Imagina. Entendeu? E é muito mais complexo do que isso. Sim, a gente passou A gente fazia, inicialmente, a gente fazia só aqui. para você fazer um teste lá. Mas já vou conhecer lá. Eu fiz cursos também na área de marketing aí, eu que comecei a fazendo, quando a gente começou o Store Talks, chegou no momento que falou, não dá, essa plataforma muda toda hora, é difícil o algoritmo, aí começou também a ter volume de coisas, porque a gente não tem só o podcast, nós temos nossos negócios independentes disso. Sim. E aí busca outro. Negócio, desculpa. Eu tenho uma empresa de representação comercial. Isso, você falou. E o Cleiton é contador. Sou contador. Contador, que legal. Legal. E aí... Bem distintos, né? Bem distintos. Complementares. Mas é bom. Cara, eu tava assim, até... no final do ano passado, antes de a gente realmente, um pouco antes do final, lá para outubro, eu estava naquele impasse se eu montaria outra ou não outra loja. Queria muito ir pro digital, forte pro digital, sabe? Só que como hoje o meu produto carro-chefe é sofá, e se eu fosse para o digital, eu não sei se eu iria com móveis. Teria que ir com outro produto, tentar investir em outro segmento. Então aí eu dei uma recuada, vamos ir por etapas. Porque assim, acho que tudo que a gente vivenciou até aqui, a gente viveu um processo. Né? Assim, eu não quero atropelar as situações. Agora as pessoas, por exemplo, 3 anos, vou ter a oportunidade de montar uma outra loja. Mas foi porque realmente houve oportunidade, a gente estudou mesmo, vale a pena, vale isso. Não é nada grande, dentro de um tamanho assim que dá pra gente tocar legal, dá pra gente se ajudar, vai ter pessoas que vão estar agregando a equipe, né? E a gente também enxergou muita oportunidade, porque assim, o local já foi 22 anos uma marcenaria, loja de móveis, então aí... E a gente gosta do propósito, né, do que faz, gostar do que faz, não enxergar só o ganho, né? Só o financeiro. Acho que assim, você falou uma frase legal, né? Gostar do que faz, não é fazer o que gosta. São coisas distintas. Porque assim, senão ficou uma coisa pesada, sabe? É lógico que a gente depende muito de resultado, sabe, né? A gente não dá pra ficar não é lazer, não é brincadeira. A gente sabe que tanto eu como a Érica, a gente cobra muito, né? Cobra muito, mas é normal também. Se não houver cobrança, parte, né? Eu acho que a gente vê tanto, porque assim, se a gente pensasse de uma maneira como muita gente pensa quando abre um negócio e não está preparado, que acha que vai montar um negócio e vai colher frutos imediatamente, esquece, cara. As pessoas só olham, agora o fulano tem um negócio, mas quanto que ele não trabalhou para isso, quanto que ele não vivenciou o processo. Quanto que ele não caiu, né? O famoso, você vê os goles que eu bebo e não vê os tombos que eu levo, né? Exatamente. Muito isso. Porque, cara, sai umas fumacinhas da cabeça, né? Falar pra você que é assim, principalmente quando a pessoa tem responsabilidade, né? Porque assim, ter um CNPJ, gente, não é pra qualquer um não, na questão de honrar compromisso, de, sabe, ser correto mesmo. Porque o Brasil, a lei brasileira, ela dá muita brecha para pessoas que agem com mau caratismo, né?
Então, assim, eu sei porque o próprio fornecedor meu já falou, representante já falou. Aí quem sou eu para julgar? É a única coisa que eu não quero para mim isso. Sim. Né? Eu quero ir numa feira e poder comprar o que eu quiser, porque eu honro o meu compromisso. Né? Acho que é o principal. Não é fácil? Não é. Botar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque assim, não é só chegar e ter um negócio, não, sabe? Isso daí a gente pega muitos exemplos, até quando a pessoa quer dar um salto muito grande. Porque assim, ir para uma outra filial, a gente pensou muito mesmo. Tipo, isso daí a gente já vinha no mínimo quase um ano. O que fez vocês pensarem nisso e tomar a decisão de vamos abrir? Como foi o processo aí? Eu acho que foi muito relacionado a poder ter um espaço. Primeiro, a gente precisou de um depósito, né? E segundo, também a questão dos clientes que estavam solicitando outros produtos. Eu acho que ali a diversificação mesmo foi o que fez. Porque assim, eu não vou tirar a identidade da loja que eu tenho hoje. A nossa loja é na Rua do Rosário, 145, Centro de Piracicaba. Não irá. Comecinho na Rosário. Comecinho perto da Bio, da Bitec ali. Nós não vamos tirar a identidade de lá. Lá irá continuar sendo Estofados, certo? A outra filial que vai ter a questão de móveis. Então essa identidade eu não quero perder. E a filial vai ser onde? Já pode divulgar? Já, São Dimas. São Dimas. Legal. Temos o cliente ali. Tem. Cara, eu estou me surpreendendo com o bairro. Um bairro antigo, um bairro... um bairro antigo, é um bairro assim com empresas, com locais comercialmente falando, muita empresa consolidada. Sim. Isso me chamou muita atenção. Na região Estou até num grupo de empreendedores lá que eles têm essa comunicação assertiva lá, legal, legal. Tem um grupo de WhatsApp lá. Tem bastante gente para trazer para cá, então. Network fortalecido. E a gente vai, não participei no final do ano por causa do meu horário em dezembro, que a gente acabava esticando, mas a gente vai ter a oportunidade aí de ter essa conexão aí, que eu acho que é importante. E o potencial do bairro, né? Assim, lógico, eu não foco... Ficar limitado ali. Não fico limitado, mas assim, eu percebo que... vou dar um exemplo assim, superficial, né? Quando nós abrimos aqui no centro, a gente também teve que esperar quase uns 40 dias para deixar tudo em ordem lá para inaugurar. E não vinha muita gente perguntando o que ia ser, o que ia fazer, Tinha curioso? Não. Lá é impressionante, eu não sei como vai ser essa questão de venda, mas todo dia alguém fala, que vai ser você aqui? não ia abrir a loja? Tem gente que tá cobrando, Pô, não era janeiro? E cara, eu falei, senhor, mas é que tem que ir com calma, tem várias coisas que tem que deixar tudo em ordem. Há outro ponto também que eu falei hoje pra Érica, mas já era pra ter aberto essa loja. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Primeiro a gente tem que, a parte legal, abrir o CNPJ, alvará do bombeiro, questão toda de documentação, tem a parte interna, enfim, todo um processo. Não é chegar assim, produto já tem. Produto, teoricamente, 80% dos produtos da loja estão lá. Só que assim, essa questão de ser... Assim, tem gente que, mais uma coisa que eu ouvi de jeito em brasileiro, pode abrir, depois... Não quero, desculpa. Faz direito. Vamos começar certo? Faz direito uma vez só. Bicho, não adianta você querer fazer as coisas de uma maneira assim... Atropelando. Empurrar com a barriga. Como que é que dizem? É colocar a carroça na frente dos bois, né? Exatamente. Acho que assim, não sei. Eu, pelo menos, penso dessa maneira, né? Eu acho que evita... Aí, ainda até argumentei com ela, eu falei assim, olha... Quando você está com um negócio, você não está incomodando ninguém, de repente você faz de qualquer jeito, alguém vai dar foco lá, basta um já vai se incomodar, então vamos fazer tudo certo, que é melhor. É melhor dos caminhos. Nesse processo todo que você está, nessa jornada com a tua esposa, com a tua família empreendendo, qual foi o seu maior acerto que você julga nesses 3 anos de empresa? Olha, o maior acerto, aí partiu mais de mim do que da minha esposa. Lógico, foi uma decisão em conjunto, mas fui eu que... Foi a troca de fornecedor. E eu acho que, inclusive, agora eu estou passando por um dos fornecedores, eu estou também tirando... Assim, essa mudança em si, ela é fundamental, ela tem que ser
estratégica. Muito estratégica. E você tem que ter esse time, esse feeling, você falou, muito rápido. Porque senão você fica com alguém, ou algum parceiro, alguém que possa te prejudicar lá na frente. Então esse foi, acho que, o maior sacada que eu tive, e a sacada do meu público. Do público que eu quero atingir. Tá? O público que eu quero atingir é um público intermediário, ele não é um público A, mas também não é um D e E, assim, dentro de um parâmetro. Acho que assim, eu valorizo muito a questão de durabilidade, um produto que realmente possa entregar uma qualidade com preço justo, né, mas uma vida útil. É o cara comprar um produto que depois de um ano e pouco já não dure, né? Seja descartável. Tem, a gente sabe que tem. E lógico, também tem o público para isso, a pessoa que realmente não tem condição. Mas assim, não adianta você achar que você vem. É igual usar um termo, né? Que a Érica brinca muito. Não existe uma pessoa que é amiga de todo mundo e não existe uma loja que venda para todo mundo. Não tem. Todo mundo. Exatamente. Tem que ter segmentado. Porque senão você não cria uma identidade. Você precisa criar uma identidade do que você está trabalhando, que produto que você quer. E até quando você vai fazer uma transição, como eu fiz acho que 2, eu tento, né, em algum aspecto, é importante deixar bem claro que assim, a gente valoriza muito a parte técnica. Você falou qual que é o diferencial também no atendimento dentro da loja. Parte técnica, conhecimento da parte técnica. Eu sempre valorizei muito isso, conhecer o produto. Sim, lógico, questão de atendimento, abordagem, perguntar o nome da pessoa, ser cordial, enfim, isso faz parte de todo um atendimento. Mas a questão de você conhecer o produto, dominar, porque assim, eu não quero saber o que falar, você está vendendo, né? Eu não me comparo com concorrente nenhum, não me comparo. Eu sei com que minha comparação é com o meu resultado no passado, não com o meu concorrente. Legal, eu preciso saber o que o meu concorrente faz, sim, para que eu possa estar alinhado com como está funcionando o mercado, que produto que ele trabalha, enfim. Mas não me comparar com ele. Ele tem a estrutura dele, ele tem o tempo dele na cidade, enfim. E também não acho certo a gente vender uma coisa assim, ter pessoas mal preparadas no mercado falando que um produto é um material, um acabamento que não é. Eu conheço o produto, eu sei quando o produto é ou não é uma qualidade. Só que assim, tem gente que gosta de ser enganada, e eu não vou enganar meu cliente. Teve um caso recentemente que o cara falou, viu, mas eu falei, no citológico, eu nem perguntei, mas fulano e tal, eu vi aqui, mandou a foto da loja, mas eu não... Pô, madeira maciça. Eu falei, cara, isso não é madeira maciça nunca. Pensei, não falei. Cara, você trabalha nesse produto? Não. Trabalho com eucalipto, secagem controlada, moveleiro. Mas eucalipto? Não. Tem um eucalipto próprio para estofado de qualidade. Mas esse produto que você está vendo, eu tenho o cedro rosa, tenho o jequitibá, tenho um produto com um amadeiramento melhor. Só que esse sofá que ele mostrou para mim, no valor que ele passou para mim, jamais era madeira maciça. Você conhece o mercado? Conheço o mercado. Então, assim, não tem milagre, né? E eu vi no áudio ainda. Mandou, pode vir pra loja, que isso aqui é madeira maciça. Agora, puta. Vai então, amigo. Ninguém vai abrir o sofá pra conferir depois também, né? Olha que tem. O cliente faz isso? Hoje, vou te dar um exemplo clássico. Por quê? Hoje o estofado, muitas vezes, ele é em módulo. Então, ele é parafusado. Para ele ser parafusado, ele vai com velcro no fundo dele, para as conexões. Por quê? Porque hoje, cada vez os espaços são menores. Mais fácil, para facilitar. Aí o cara, você mete a minha madeira maciça, abre o sofá lá, vê que não é madeira, aí, cara, desculpa. Você percebe no peso. Só no peso, Porque, por exemplo, pega um cedro rosa, tem um sofá maravilhoso lá, que é cedro rosa, acabamento, lindo, é um outro peso. É um outro peso, não tem nem comparação. Mas isso é até o consumidor, né? Eu brinco que o brasileiro gosta muito de se enganar, né? É o que você falou, né? Tipo, não é só o cara que quer enganar, é o cara que se engana, que é o barato sai caro, né? Sim. O cara pega lá... o cara que quer levar vantagem, né? Comprar o cara Ferrari, que chega lá compra de Uno. O iPhone, no lançamento tá R$15 mil. Eu achei por 2.
Porra, tem uma coisa errada. Você vai receber um tijolo dentro da caixa, aí depois fica puto que recebeu um tijolo. Pô, gente, mas não sou estranho, cara. Quer ser esperto, o cara você que quer ser espertão, mesmo, né? toma prejuízo. Até uma coisa que a gente é mal visto um pouco lá fora por causa disso, né? Sim, sempre querendo levar vantagem. E não é, cara, nunca subestime a inteligência das outras pessoas. Sim. É uma outra questão que eu acho. Como diz um amigo meu, não é só seu pai que vai ser esperto, não. Pô, né? Carro malandro, quer ser o mais malandro, sou mais esperto? Não, jamais. Se você acha que é o mais esperto, provavelmente você não é. Só acho. Essa máxima de trabalho no agro tem. O pessoal do agro falava assim: pé de manga, eucalipto e bobo tem em todo lugar. Então sempre tem o cara que quer se enganar e tipo, vai cair numa dessas. Tipo, madeira maciça é 5 mil, sei lá, chutando um valor que eu não faço a menor ideia. Eu achei por 2. Não é. Às vezes 2 não é nem o custo é 4, 3. Então tô com uma margem apertada porque é caro. Não tem milagre. Não tem milagre, né? Exatamente. Bom, você falou dos maiores acertos e qual foi o maior erro que você cometeu? Que você fala, cara, teve algum assim meio crucial? Ou errou e mudou, ou errou e ficou rápido, que é importante, né? Errar, mas errar rápido, né? Não, assim, o maior erro, na verdade, nesse período foi na questão de, primeiro, que era a questão da experiência, que era da entrega. Eu percebi que o profissional, ele era um profissional que entregava bem, era rápido, mas ele falhava muito na questão da educação com o cliente. E aí você viu que o seu processo todo de experiência que era bom, no final era queimado. E é essa experiência que fica, né? E lógico, é o último contato. Aí eu vou mandar lá pro cliente, e aí, como é que foi? Não, o sofá bom, mas o cara... E aí ele te dá nota 1. E isso é, nesse caso específico, né? Você já tinha comentado lá. Isso foi rápida, viu? Não vou generalizar que ele fazia isso com todos os clientes, tá? Mas assim, era muito pontual. Quando o cliente não se comunicava com ele, tudo dava certo. Quando o cliente se comunicava com ele... Você já falou, peraí, tem coisa errada. Juro pra você. Não tinha esse feeling. E assim, eu sei que é prestador de serviço, né, diferente, mas ao mesmo tempo, gente, eu acho que assim, eu tive uma experiência, inclusive mandar um abraço para ele, tem o Renato, que entrega junto com a gente, parceiro, tem o Pimentel, que agora está alçou novos voos, mas o Pimentel, que trabalhou junto com a gente também, é extremamente cordial, de uma gentileza, de uma educação, e as pessoas, sabe, é até engraçado, porque assim, esse conjunto que eu acho que fez o diferencial, porque o cliente colocar lá na avaliação, com sofá de qualidade, o atendimento da Érica, do Maico, aí fala os entregadores são atenciosos e gentis. Teve um que colocou que os entregadores eram bem-humorados. Falei, pô, que legal, cara. Contando piada pra gente. Bem-humorado, porque, lógico, se o cara puxou um papo com você, brigou com você, você brincou de volta ali. Pô, que legal, o entregador não tá de mal com a vida. Ao mesmo tempo, eu tive esse... E a transição, assim, não é que é o maior erro. Foi o maior acerto pro início, mas eu não sabia. Ali, eu acho que assim, minha pesquisa de campo aqui, eu fui em alguns concorrentes antes de abrir a loja. Mas eu fui em poucos, eu não tinha noção que tinha tantos. Faz parte. Concorrente sadia. E não dá pra também filtrar todo mundo. Não, e assim, eu percebi assim, que eu estava num lugar que eu fui identificando, demorei um pouquinho, mas que o cliente estava procurando um produto superior ao que eu tinha no início. Então assim, a gente tinha que ser muito dinâmico para também fazer essa transição. Lógico que não vou falar para vocês que você já chega e já faz a mudança assim, né? E a gente percebeu, honestamente, abrindo o coração, eu percebi que talvez o ex-patrão da minha esposa, ele queria muito que ela voltasse a trabalhar. Eu acho que ele não acreditou no nosso potencial, para usar o termo claro, tá? Isso aí abertamente posso falar. Eu acho que ele não acreditou que a gente fosse fazer acontecer. Ele achou que a gente ia montar e depois de algum tempo ela ia voltar. Ia quebrar errado e ela ia voltar. Quebrar e voltar. Porque ela levava a loja nas costas na filial de Itu. Muito. Isso aí eu tenho que admitir. Eu via o quanto ela se dedicava a tudo. Eu falei, pô, a gente se dedicou tanto para os outros, chegou um momento de se dedicar para nós, pô. Vamos acreditar no nosso sonho, né? Tornar ele realidade. Porque se a gente é tão intenso
Assim, Trabalhando pros outros? Sempre fomos, né? Sempre, tanto eu como a Érica, tudo, lógico, dentro de cada um. Eu saí um pouquinho da casinha, eu não ficava... Eu trabalhei com coisas distintas, trabalhei, um exemplo, também numa empresa, tô falando de... Hoje estou em 25, 17 anos atrás, tomei 2 anos numa empresa que eu vendi embalagens farmacêuticas para o Brasil inteiro via fone. Nossa, outra dinâmica de conta. Então, você vê, eu sempre fui um cara aberto a sair um pouco ter um conhecimento um pouquinho de outras coisas. Lógico que assim, no atendimento frente a frente, o meu resultado sempre foi melhor. Mas foi legal, foi bom aprender. Sabe, eu sempre falo, hoje o WhatsApp mesmo, ele é uma ferramenta essencial. Só que ele é muito interpretativo. O texto, na verdade sim, é o problema do... Para isso que inventaram os emojis. É o problema da população. É o problema da média brasileira, que a gente tem uma deficiência com interpretação de texto. Isso é comprovado por todos os exames. Então o WhatsApp no texto é delicado, né? Errou uma pontuação. Às vezes você até acerta a pontuação, mas a pessoa... Não, mas a forma, não tem expressão ali. Por isso que eu falei, eu brinquei do emoji, mas é sério. O emoji é para dar expressão no texto. Sim. E o texto, se eu estou lendo de um jeito e você lê o mesmo texto de outro jeito, a tônica que está passando para o interlocutor é totalmente diferente. E aí tem aquele fator, né, da emoção que você falou, no tete a tete você sente. A pessoa está estressada, te manda uma mensagem ali e ela tá... A entrega foi muito ruim e ela tá putaça. Aí ele te manda mensagem seca. Você fala, putz, você tá como pós-venda, você fala assim, calma cliente, a gente vai conversar, entender melhor. Que calma o quê? A pessoa tá lá puta e você... pior coisa de calma. Se você tá no frente a frente, é diferente. Não corre. Tanto é que assim, na verdade, a gente pede, né, quando tem eu posso te mandar áudio e tal, um rapport, né? Porque aí você coloca agora sim, posso te mandar áudio, posso te ligar. Eu brinco que hoje ligação é prova de amor, né? Se alguém te liga, cara, te ama, meu te ama, é verdade. Eu gosto da ligação. Claro, assim, então me ama de paixão, né? E os caras da cadeia também gostam de mim, porque vira e mexe é um golpe. Não, isso não tem problema. Eu brinco muito que muitas vezes, quando você quer ser mais ágil, liga. Só não sei se a outra pessoa vai entender, mas você vai tentar ser ágil nessa questão, é ligar. Eu queria só voltar ali, né, que você falou do entregador, voltando esse assunto mais uma vez aí. Pelo seguinte, é importante, né, principalmente num ciclo de vida, de vendas que você trabalha ali, que a pessoa não troca de sofá cada semana, cada mês. Ela leva anos para trocar no sofá, comprar uma nova poltrona. Exatamente. E a pessoa vai lá, você fez todo aquele trabalho de vendas cordial, fez uma boa negociação, a pessoa saiu feliz, chega lá, o entregador é um ogro, né? Dali 7 anos a pessoa não volta a trocar o sofá com você, porque ela vai ter aquela memória. E pior, ela não vai indicar para os outros. O produto é bom, mas o entregador é horrível. Como que você vai ter mais vendedor? E você mesmo falou logo no começo da nossa conversa. Piracicaba indica as pessoas, né? E você trabalha muito com indicação, tá ali o Google, né, com as avaliações, isso é indicação. Sim. Se você não tem um bom público fazendo isso por você, porque o melhor vendedor, no fim, quem que é? Seu comprador. Exato. Né? Seu cliente é o melhor vendedor que você tem. É isso para tudo. Então, assim, tô falando isso pra você, mas é pra quem tá do outro lado da câmera aqui, pegar essa percepção, porque você sacou isso. E você sacou rápido, né? E aí... Eu acho que, assim, que tinha que ter esse dinamismo em relação a isso, porque a gente estava fazendo um trabalho muito bem feito já desde o início no atendimento, sabe? E a gente percebia que as pessoas falavam, nossa, vocês atendem bem, o sofá ainda era um sofá mais simples, mas aí ao mesmo tempo que não adiantava nada, porque, sabe, no final é complicado até contar a história pra vocês, que, cara, eu recebi ligação de manhã, o cara da entrega brigando comigo, porque tinha que subir, não, a gente tem que ter eu acho que assim, um relacionamento leve. Eu tenho também a Elenilda, a Maria lá, que o pessoal da assistência técnica são parceiros quando precisa. Todo mundo, a gente se ajuda, sabe, gente? Todo mundo precisa de todo mundo. Eu sempre sou dessa dinâmica que, cara, todo mundo um precisa do outro. E outra coisa, eu ponho a mão na massa em tudo que precisar, eu faço. Eu acho que uma das coisas assim, fundamentais que também que você me falou, um dos pontos diferentes,
É que assim, cara, aconteceu uma coisa que eu entrego, o cara não pode... Deu dor de barriga, você tá resolvendo. Eu não tenho uma coisa que você fala, não dá para resolver, eu não faço. Entendeu? E a gente é muito proativo para resolver questões de pendência também, para não ficar procrastinando. Lógico que, como eu falo, eu não vendo a perfeição, tá? Também somos falhos, precisamos sempre estar melhorando, vendo todo o processo, tudo que a gente faz. Só que a gente, num todo, a gente acerta muito mais do que é. Isso é nítido. E a gente vê muito caso, porque eu percebo, isso sim eu vejo como está o mercado, como que está o atendimento lá fora, como é que está o pós-venda lá fora. Isso daí, porque assim, é dessa forma também, com um bom trabalho, que eu vou ter oportunidade de crescer. Eu fazendo o meu com excelência, e infelizmente os outros não estão acertando, mas não é porque eles não... Muitas vezes, eu costumo dizer que tem muita gente em zona de conforto aqui. Tá? Eu falo porque assim, eu tenho uma empresa nova, certo? Vai fazer 3 anos. E de conforto você entende. Sou fã. Sacana. Muito bom, hein? Charada. Já vamos ganhar um patrocínio aqui hoje. E a gente vê assim que, às vezes, compreensível também. Tem empresa que tem muito tempo de mercado, não preciso mais, não preciso de divulgação, não preciso mais nada. Para mim, esse pingar o que já sempre pingou tá ótimo, não sei. Eu acho que assim, eu já vi muita empresa que entra nesse meio assim que... Tem uma máxima que a gente usa aqui, eu não sei de onde a gente roubou isso, que é empresa que não está crescendo está morrendo. Então, tipo, ficou legal aqui, cheguei no faturamento X, agora o que está vindo naturalmente já me atende. A tendência é que você seja engolido. Sim, porque alguém está crescendo. Esse alguém crescendo vai te engolir. É aquela máxima do primeiro lugar, né? Tem um amigo também que trabalhou muito tempo em empresa, ele transacionou da líder de mercado para uma empresa nova chegando no Brasil. E aí uma proposta, tal, ele entrou lá para falar com o presidente falou assim, em 3 anos a gente toma o lugar deles como líder de mercado no Brasil. Ele falou, mas nunca, a empresa tem 50 anos de Brasil. Aí ele falou, o cara que está na frente por muito tempo se acomoda e esquece do segundo lugar. Exato. E eu tô correndo atrás dele, ele está lá de boa viajando. E foi o que aconteceu, em 3 anos tomou, 3 anos, essa proposta era um pouco mais longa, acho que foi em 10 anos, tomou o mercado, mas de tal forma que essa empresa que era líder de mercado há 50 anos, que ela abandonou o segmento. Ela só saiu. Ela falou assim, já não consigo mais, porque ela não estava mais... E é uma empresa multinacional. Não estava preparada para essa... É um exemplo que eu vejo, assim, falando de outro segmento, que é a questão do Elon Musk com satélite. Quando liberou a órbita baixa da Terra para explorar, o Elon Musk foi mandando. A China agora falou assim, não, agora a gente vai entrar nesse mercado. Só que eles estão entrando agora, o Elon Musk já tem acho que 6 mil, 10 mil, uma coisa assim. Uns 12 mil. 12 mil satélites. Eles estão começando agora. Ele fala, a China já tem 2. Cara, ele tem 12. Quando a China não tem que chegar em 12, ele vai ter 30. Porque ele já tem alvará para 30. Ele já tem, tipo assim, está muito à frente, você já não consegue. Só que talvez, se ele não ficar atento, uma hora ele fique estagnado, se ele tiver essa visão de tipo, já tá bom, e aí a chance dos chineses passarem existe. E temos várias histórias, né? A gente já falou várias vezes aqui. Kodak, BlackBerry, todas essas empresas. Blockbuster. Ficou ali na zona de comodismo. Um outro tomou mercado. Hoje, por exemplo, a gente tem um mercado também que é um novo, que é o sofá na caixa. Sofá na caixa? Eu tenho esse produto para vender, mas ainda não ganhou corpo de venda, pelo menos em loja física. O pessoal, quando saiu, todo mundo, nossa, quero sofá na caixa, É uma tecnologia diferente. É o sofá que ele vem, uma caixa, né? Tem uma tecnologia, ele infla, ele não é grande, não tem estrutura de madeira, só estofamento. Uma tecnologia assim. Tipo aquele do colchão que vem enrolado? Vem meio que assim, aí o cara abre para entrar nos lugares, hoje cada vez espaço menor. Só que assim, muita gente não tem noção. Os apertamentos. Não tem noção do custo, o preço que é isso aí. Caro, não é barato. Às vezes é mais caro que um sofá tradicional. Entendeu? E foi entrando, foi assim, veio com dinamismo, as pessoas, acho que é legal. Eu não sei quanto que tá pegando isso aí. Tem gente que fala muito sobre isso. Eu tenho esse produto para venda, disponível já para venda. Só que assim, é um produto num valor agregado alto, não é um produto comercialmente de acesso para todos, assim. Né? Talvez a gente... É algo diferenciado.
Muito bom. Eu tenho uma pergunta para você, mas aí é o teu feeling de vivência, de mercado, de mundo. Empreender é para todo mundo? Eu acredito que sim. Eu acredito. Lógico que a pessoa tem que se preparar, principalmente, né? Estar preparado, identificar o mercado, o que ela vai empreender. Mas eu acho que assim, que existem vários, como personalidade, existem vários tipos de empreendedor, né? Acho que todo mundo tem um pouquinho de empreendedor. Às vezes a pessoa nem identifica, mas ela tem. Eu acredito muito nisso. Precisa desenvolver. Tudo tem que ser legal, né, lapidado, né? Às vezes tem uma pedra preciosa. Isso que eu falo de... Lógico, a gente tem inúmeros exemplos aí de empreendedores de sucesso, mas assim, indo para uma realidade menor, a gente sabe que o quanto que os empreendedores menores mantêm, né, essa cadeia de funcionamento real mesmo. Porque às vezes a gente fala, todo mundo pensa em empreendedorismo, mas foca sempre, lógico, nas empresas que estão num patamar... Ou startup, né? Poxa, mas quanto de receita que uma empresa pequena, em quantas empresas pequenas não geram? Né? Eu sou um cara que eu acho que assim, tem espaço para tanta gente, para todo mundo. Eu não me incomodo com concorrência em hipótese alguma. Você teve uma vez com uma pessoa que eu conheço aqui da cidade, chegou para mim, né, inclusive ele fez a pintura na loja lá. Aí ele brincou e falou, Max, você viu, tá abrindo uma loja de sofá. Eu falei, que bom, cara, mas tem quantos pintores na cidade também? Né? Poderia ter respondido, não o fiz para não ser grosso, mas assim, cara, não tem problema. Eu acho que assim, cara, tudo bem. Tem mercado para todo mundo. Trabalhar, tem, sabe, profissional. E nem todos são bons, né? Nem todos são bons, nem todos se mantêm. Eu não fico feliz se alguém falar para mim que chegou uma empresa para mim que fechou. Cara, que pena. Certo. Porque ali teve profissionais que ficaram desempregados, teve alguém que teve que partir para uma outra estratégia, né? Mas assim, também é extremamente válido para quem é empreendedor. E às vezes eu já vi vários empreendedores que começaram um segmento e de repente chegou um momento e falou, não é isso, tô aí, não estava mal de, né, estrutura, vou mudar, não é isso que eu quero, vou continuar empreendendo, mas eu vou mudar de segmento, entendeu? Aí é mais de você identificar. Eu acho que assim, quando você tem que ter uma certeza, firmeza no que você está fazendo ali, né? Dentro do seu propósito, está acontecendo, não vai acontecer. Porque as coisas também, eu sempre falo, o negócio, para ter uma prosperidade, também tem que ser rentável. Sim. Não tem gente que acha que... Não é para brincar, né? Tem que ter não é hobby. Né? Então, eu acho que assim, por isso que nessa parte de Sebrae auxiliar em tanta coisa, que é tanto acesso que a gente tem e as pessoas não aproveitam, aí é uma questão de escolha, porque assim, só você buscar um pouquinho. Hoje a gente tem tanta ferramenta, tanta coisa para buscar mais conhecimento, às vezes é até, né, vergonhoso a gente não saber que a gente tem tanta informação que a gente podia estar usando a nosso favor. Sim, isso a informação está disponível, né? Só precisa o que a gente falou, usar ela bem. Na mão, o problema é que hoje a informação boa concorre com a ruim, o restante do digital, então tem que saber filtrar. Outra coisa, hoje eu estava falando até com a Regina sobre isso, falei com a minha esposa também, infelizmente as notícias ruins vendem mais do que as boas. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que lógico que tem, a gente vê aqui na cidade mesmo, não é uma crítica, é um pouco de crítica, assim, porque, assim, parece, eu que morei em São Paulo, lembra que tinha notícias, não sei se vocês conhecem, notícias populares, que focava só desgraça, só coisa ruim. Eu acho que, assim, tem que ter informação, sim, mas eu acho que, assim, hoje em dia a informação é muito passada no sensacionalismo, sabe? No negócio, assim, de... Sabe, eu quero ver sangue, é dor só. Então, assim, eu acho que eu tento dosar um pouquinho. Vê uma notícia que não foi legal, põe uma notícia ali que dá uma quebrada, um assunto. Lógico, tem o consumidor disso, né? Então, sim, é o mercado, né? É o mercado. Só que, assim, eu percebo que o brasileiro consome muito mais isso do que outra coisa melhor que poderia consumir. Típico.
Muito bom. Isso aí, Felipão. Acho que foi um papo. Deu para ter uma boa aula aqui de empreendedorismo. Que cara. isso, a ideia é justamente experiência, essa. cara. Puta, é muito legal. Trazer tua experiência, mostrar Obrigado, que... não sei se faltou algo aí, né? Mas Se faltou, você volta. Faltar não faltou, mas com certeza tem mais para compartilhar. Tem mais história. A tua vida não se resume em uma hora E e ainda 40 mais minutos. agora, com uma filial. Outro Quem desafio. sabe daqui a pouco em Santos. eu gosto muito de Santos. Eu agradeço muito, mas eu costumo dizer uma coisa que eu sempre falo, que foi Deus que me trouxe a Piracicaba. É aqui que eu vim, então. Bom, eu sou suspeito para falar. Independente de religiosidade de cada um, eu sou muito grato por tudo. Na minha mesa tem a parte, quem vier, venha por bem. Uma das frases que eu acho que enfatiza muito que hoje a gente a gratidão. Gratidão não tem que ser uma coisa de falar da boca para fora, tem que ser vivida, vivenciada mesmo. Ser grato por tudo, principalmente, primeira coisa, saúde, né? Que Deus te proporcione saúde sempre quando você levanta, ser grato. Força, né? A gente tem que ter fé sempre, porque assim, a gente passa muitos momentos também, né? Agora, né, eu acabei de falar de dores, mas de dor, de dificuldade. E só vence quem persevera, quem tem resiliência, quem muda estratégia, quem tem criatividade. A única coisa que eu esqueci só de pontuar, mas uma das coisas que eu mais faço é a questão de vídeo. Eu sou a cara da loja. Eu faço vídeo falando da loja, tudo. Não sou de pular em sofá, brincar, essas coisas, não. Não faz dancinha em TikTok? Não faço. Mas assim, eu brinco que tem o público e a loja para todos. Mas eu até teve uma vez que uma cliente chegou para mim e falou assim: eu vi você pulando no sofá. Eu falei: desculpa, senhora, mas não foi eu que a senhora viu, não. Mas tudo bem. Não, mas eu vi um vídeo seu, eu tenho certeza. Foi, mas não era eu pulando. Pulando, tenho certeza que eu não pulei. Mas é uma identidade que eu criei, que hoje eu estou trazendo a Érica também. Ela não gosta muito, mas ela está aos poucos no time dela, se familiarizando, porque quando a gente tem um negócio enxuto, com poucas pessoas, essa identidade é valiosíssima. Sim, é valiosa. Muito valiosa. Porque o cara chegar lá, teve uma mulher de Cerquilho que a gente foi entregar esses dias, que ela falou assim pra mim: eu fiquei maratonando o teu vídeo à noite, cara. Acho que deve ter, não sei, acho que mais de 400 publicações, né? Dentre delas tem muitos vídeos lá, tem desde o começo, desde quando a gente iniciou. E achei legal ela falar isso, assim, falar assim, você, sabe, falar com, gostei. Esses dias um cara comprou e falou assim: você gera autoridade. Gerar autoridade no que você faz é fundamental, é uma coisa muito difícil de se conquistar. Esse feedback é importante. E manter. Né? Então, assim, é uma coisa assim, ser firme, né? Eu sempre falo que tem que o cara ter confiança, né? E ser verdadeiro, né? Honesto. Honestidade, caráter e humildade é fundamental. Com certeza. Muito bom. Tem alguma pergunta? Não, acho que é isso. Passa aí as redes sociais, o endereço novamente. Já tem a data de abertura, ainda está. Então avisa a gente, marca a gente aí nas publicações que a gente compartilha aqui também. Vai ser para o meio de fevereiro, mas ainda estamos pincelando aí para ver. Instagram é Verdade Estofados Oficial, né? Facebook Verdade Estofados. Nós estamos na Rua do Rosário 145. Com estacionamento na frente da loja. Opa, isso é importante. Isso é importante. No 66. E muito obrigado pelo convite. Obrigado, a gente que agradece, cara. Foi muito legal. Obrigado, Cleiton. Acho que foi muito bom bater um papo com vocês, conhecer vocês. De verdade, obrigado. Acho que eu me senti muito leve aqui. E acho que essa era a ideia. Com certeza. A ideia é que quem tiver, você quer empreender, assiste esse vídeo. Ele prova mais uma vez que é possível, né? É possível. É possível, não é um bicho de 7 cabeças, não. É possível, mas também a gente tem que buscar ajuda, né? Sim. Foi o que você fez, Michael. Então hoje vocês têm... até um negócio que eu ia comentar antes de a gente encerrar de vez. Muita gente, às vezes, pede demissão, ou é demitido, ou se aposenta e vai empreender. E às vezes vai para uma área que não tem nada. O cara era metalúrgico e foi montar um depósito de tecido, sei lá. O que você conhece de tecido?
Você fez um caminho legal, porque Não. você trouxe sua esposa já com a experiência prática. E ele tem o lado comercial. O lado comercial Porque se o cara tem lado comercial, ele aprende rapidinho do produto ali, vende. né? Porque comercial é Saiu comercial. totalmente. É verdade. Mas Isso é isso, ocorre cara. Muito. E aí o cara perde todas as economias da vida tentando empreender. E aí culpa que empreender no Brasil é difícil. Não, A gente sempre usa o difícil sempre foi, sempre vai ser no mundo inteiro. Mas tem um caminho. Tem um caminho. Para isso tem Sebrae, tem Store, né? É isso aí. Senta um dia, passa ali na Verdere Estofados, pô, eu queria bater um papo com você, duvido que você não vai atender a pessoa, trocar uma ideia ali com Claro, ela, cara, eu sou super tomar um café ali. solícito. Todo mundo, eu costumo dizer que a gente também teve a oportunidade de fazer amigos lá, pessoas que não só compraram com a gente, mas tiveram a oportunidade de ir lá, sentar, tomar um café, a gente convida. Nós já fomos na casa de cliente, tomar cappuccino, dona Eva, vem tomar um cappuccino em casa, e a gente não ia. Mas teve um dia eu falei, liga pra dona Eva, vamos passar lá tomar um cappuccino. Nossa, você não tem que ver, a senhora de 84 anos, mas recebeu a gente numa generosidade, Legal. uma felicidade, fez o cappuccino. Vocês gostaram? Ela queria dar um potinho pra gente levar o cappuccino dela, que o cappuccino dela era exclusivo. Sabe, essas coisas. O cliente já fez com a Érica também, vende salgado e levar um salgado pra gente, sabe? É agradecimento mesmo. Eu acho que isso daí... Cria um relacionamento mais profundo, né? Acho que isso daí isso prova que a gente está no caminho certo, na ideia certa, no conceito. Não fazer só por fazer, né? Criar um relação. E a gente se torna psicólogo lá muitas vezes. nem fala. A Érica é maior que eu, porque quanto a gente ouve de história, tudo. Mas é legal, porque assim, às vezes a pessoa, isso mostra que a gente quebra o gelo. Abrindo, né? abrindo o coração, né? Porque não é só a venda. Se a gente ficar só na venda, fica uma coisa maçante, sabe? Só a pessoa já viu que a pessoa tem a gente tem um produto, a pessoa tem a percepção dela. Tá? A gente vai falar sobre o que é o produto, o valor, e a pessoa vai tirar as conclusões dela. A outra questão é a negociação, mas antes de negociação, só de falar de valores, a gente envolve várias coisas. Onde vai ser o local, para quem que é, por quê. Aí a pessoa também acaba falando o que ela faz. Então é importante, lógico, a gente o tipo de negócio que a gente tem, não é um negócio que a pessoa que tem uma rotatividade grande, igual uma loja do varejo comum, que tem, lógico, se até pudesse, queria ter um fluxo maior. Só que esse tipo de atendimento é bacana porque você atende mais tranquilo. Sim. O cliente tem cliente que gosta, que fala assim, pô, eu gosto de vir aqui. Eu vim aqui, eu já tinha sido indicado, mas pô, aqui eu compro tranquilo. Sim. Legal, entendeu? É uma experiência. Não precisa no desespero. Até porque, assim, não é um produto que as pessoas decidem. Como que eu posso dizer? Uma compra mais racional. Envolve também emoção, mas ainda é muito mais racional do que emoção. Por isso que ela é muito impactante. O Google hoje, no funil de venda, ela é mais impactante para o cliente que busca ali no funil, que ele já vai tomar uma decisão. Ali no Instagram, Facebook é mais emoção, ele vai conhecer. Ali é o momento para ele se familiarizar com o produto, conhecer a sua loja e tal. Mas a decisão, ele passa, hoje todo mundo tem. O sofá não é uma compra de pura emoção. Tipo, eu tô passando, ai que lindo, não é isso, não é como é um lanche no McDonald's, eu passei de vontade, não é assim. Isso daqui, celular, as pessoas compram por emoção. Sim. Compram. E às vezes compram um valor. Eu brinco, às vezes, eu faço até umas comparações assim. Você não quer um bom carro? Você não quer um bom celular? Você não gosta? O sofá. Por que o sofá não tem que ser bom? O sofá tem que ser bom. Você vai relaxar, você vai descansar, tem um conforto. Você quer um conforto, qualidade, design. Sim. Isso tem um custo. Tem custo. Né? Tem valor. Isso aí, Michael. Muito obrigado. Que legal, cara. Muito obrigado. Uma aula de empreendedorismo coração. aqui. Completo. Gratidão. Vocês também foram muito especiais, conduziram muito bem. Obrigado. Todos. Obrigado. Acho que a sinergia foi ótima. Foi ótimo. Desculpa a câmera ter caído. Desculpa, a gravidade foi susto. Quebrou. Pegou ali. Vai sair no vídeo show, né? Mais uma vez essa lei sendo imposta, a lei da gravidade. Péssima essa. Isso aí. E se você ficou até agora, já deixou seu like, seu comentário e se inscreveu no canal, agora vem tomar um café Govone com a gente. Precisou de marketing? Chama na ajuda na Jumídia, fazemos a ponte aqui, manda uma mensagem. As redes estão todas na descrição do vídeo. Precisou de imóveis corporativos? VF Móveis. E precisou de um bom sofá?
Vedere Estofados, a loja que te recebe de braços abertos. Aí, excelente. Rosário? 145. 145. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Valeu.